Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nutraform Podcast. E o tema de hoje é hipertrofia e definição muscular. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou sócio fundador da Nutraform Brasil. E para falar desse assunto que desperta tanto interesse nas pessoas, nós temos hoje dois convidados super especiais. Nós temos aqui o Dr. Adriano, nutrólogo, e o Dr. Arthur, nutricionista. E eu vou passar agora a bola para eles aqui para que eles possam se apresentar para vocês. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado aí por ter atendido o convite da Nutraform Brasil. Podem ficar à vontade. Vamos deixar o Arthur falar para mim, fica à vontade, Arthur. Então, pronto, doutor, obrigado, agradeço. Fábio, também muito agradeço pelo convite. Pessoal, muito prazer, sou Arthur Nadon, sou nutricionista, né, já estou há 4 anos na área, tá? Assim, o doutor vai falar um pouco da apresentação dele, mas eu também trabalhei com futebol, né, trabalhando no ferroviário por 2 anos, mas hoje eu atuo basicamente no consultório, tá? Então, sou nutricionista clínico, esportivo, mais focado ali no emagrecimento, na hipertrofia, como é o nosso tema hoje, hipertrofia e definição, principalmente parte estética, né? Mas a gente também cuida muito da qualidade de vida. Então, recebo hoje constantemente mulheres 40 anos mais, né? Que buscam ali melhorar cada vez mais sua estética, melhorar ali cada vez mais sua qualidade de vida e já se preparar ali para a menopausa ali saudável. Legal. Né? Então, esse sou eu, Arthur Nadon, nutricionista, também atleta e fisiculturista. Então, muito prazer, vamos com tudo para mais um podcast sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é hipertrofia e definição muscular. E é isso. Obrigado, viu, Fábio, pela oportunidade. Eu já conheço o Arthur, meu nome é Adriano, eu sou médico de formação, há mais de uma década, trabalhando com saúde, né? Isso é muito importante da gente dizer, o Arthur também deve coincidir nisso, a gente trabalha com saúde, tá? Nossa proposta não é ficar alimentando doença nas pessoas. Então eu já trabalho com atletas de alto rendimento, trabalho no Ceará Esporte Clube há 4 anos e trabalho na linha da nutrologia, da performance há mais de uma década. A ideia nossa aqui é participar e enriquecer. Eu não falo nem somar, tá, Fábio? A nossa ideia aqui é multiplicar esses conhecimentos, juntar os conhecimentos do Arthur, nosso, de vocês na esfera de suplementação e apresentar para o público um conteúdo em que ele possa colocar em prática em prol da saúde dele. A gente vai falar de muitas coisas, principalmente da hipertrofia, porque, como o Arthur já falou sobre longevidade, a gente vai perceber no bate-papo aqui que sem a hipertrofia a gente não vai muito longe. Então, não é talvez uma hipertrofia que a gente conhece dos atletas, mas é uma necessidade do ser humano manter-se no trabalho de hipertrofia. E a gente vai bater um papo muito legal que eu espero que a gente possa aproveitar essa noite aqui. Obrigado novamente pela oportunidade. Muito legal. Gente, eu sempre gosto de trazer a palavra de Deus para tudo que a gente faz. Esse princípio cristão é um dos pilares do nosso negócio. Então, eu quero compartilhar com vocês e com quem está nos acompanhando um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 23. A partir do versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. E ele continua aqui dizendo o seguinte: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ele diz aqui: Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. A palavra de Deus é um manual de instruções, eu costumo dizer dessa forma, não é? Então, tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito de qualquer área do conhecimento humano, eu costumo dizer que a gente vai encontrar na Bíblia, não é? Então, por que eu trouxe esse versículo hoje? Porque, olha só, o livro de Provérbios, que é o autor dele, o escritor de Provérbios, é considerado dos homens mais sábios que já existiu sobre a face da terra, falando aqui a respeito do comilão e do bebarrão, ou beberrão, não é? Então, nós sabemos que quem come demais, ou quem bebe demais, ou seja, os excessos são extremamente prejudiciais. Então, um dos objetivos é a gente
O papo aqui é um papo leve, é um papo descontraído, e a gente não defende em momento algum qualquer tipo de posicionamento radical ao extremo. Então, a gente está falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, e não há problema algum também a gente falar de performance, tá? Então, eu quero começar mais uma vez frisando o tema de hoje, hipertrofia e definição muscular, e a gente vai utilizar algumas perguntas aqui para dar uma direção para o nosso bate-papo. A primeira pergunta é: qual é a importância, e aí o doutor Adriano já deu um spoiler aí, uma pincelada sobre isso, show de bola. Qual é a importância da massa muscular para o funcionamento do corpo humano? E aí, doutor Adriano, eu gostaria de te pedir para enriquecer o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a importância da massa muscular, né? Para a gente se aprofundar um pouco mais nessa matéria. Ótimo. A gente já começa exatamente com a importância, porque muita gente pensa que a musculação ou crescer a massa muscular tem somente o fim estético. E aí a gente já começa quebrando esse mito, porque quando a gente pensa na massa muscular, eu estou pensando no funcionamento do nosso organismo, principalmente porque o coração também é um músculo. O coração é um músculo, começa por aí. Quando a gente começa a trabalhar essa massa muscular, o corpo vê várias outras necessidades para se manter no mesmo ritmo dessa massa muscular que está trabalhando. Então, para ser um pouco mais, talvez profundo, mas sem complicar para as pessoas que estão assistindo, a massa muscular ela tem outras funções além do movimento do corpo. A massa muscular ela está responsável também com uma função endócrina, onde a gente vai melhorar a nossa imunidade, por exemplo. Nós vamos fortalecer a massa óssea. Aí a importância da gente entender que trabalhando o músculo, o corpo vai entender que os ossos também têm que ser fortes. E aí a gente vê um idoso, por exemplo, que não trabalha bem os músculos, vão ter ossos fracos. Então a gente tem que trabalhar contra essa corrente de não deixar as pessoas envelhecerem. O Arthur falou sobre longevidade. Para tratar da longevidade, a gente vai ter que tratar da massa muscular. Ela tem uma função de proteção do nosso organismo. Ela tem uma função de mobilidade, obviamente, de postura. A gente vai ter músculos posturais que vão trabalhar constantemente para que a gente mantenha essa postura ereta. Inclusive, quando a gente não trabalha, a gente já começa a ficar com má postura, não trabalhando uma musculatura que é de postura, a gente perde essa postura e pode ter problemas ósseos, de hérnias e aí por aí vai. Então, a massa muscular ela tem uma importância gigantesca além do movimento, de proteção, de imunidade, de fortalecimento de outros sistemas, de circulação. Se a gente não consegue trabalhar muito os membros inferiores, a gente vai ter problema desse retorno venoso. Então, eu posso falar a noite toda aqui sobre funções de músculos, mas eu acho que é muito importante a gente dizer que a massa muscular é importante, inclusive num percentual alto, tá? Não quero estender muito, mas quando a gente fala de saúde, de composição corpórea, todo mundo vai correr para saber quanto é a composição corpórea, quanto é o percentual de gordura. Todo mundo, qual é o meu percentual de gordura? O percentual de massa magra e o percentual de massa muscular tem uma importância gigantesca nesse contexto. Todo mundo só quer saber do percentual de gordura, mas o percentual de massa muscular é super importante. Muito legal. Bom, então a gente dando sequência aqui, a gente vai para uma outra pergunta agora para o Dr. Arthur. Dr. Arthur, de acordo com a nutrição humana, existe um plano alimentar, uma estratégia alimentar mais adequada para manutenção e crescimento da massa muscular? Com toda certeza, e já até pegando um gancho do que o doutor também falou, né? A massa muscular, ela não é só estética, né? Ela é muito mais do que isso, é questão de funcionalidade mesmo do nosso corpo. E sim, tem ali uma dieta mais específica, e é uma coisa que eu já busco logo adequar aos meus pacientes, né? Nos meus pacientes mais velhos, que até nas mulheres que estão buscando essa longevidade, porque é uma coisa que eu até lembro no congresso do Arnold que eu fui, que um palestrante falou. Sabe aquela fotinha do idoso nas placas, nos estacionamentos? Aquilo é totalmente errado, porque é o quê? Já é um idoso totalmente curvado. E não é pra gente ficar assim no futuro.
É pra gente ser uma pessoa totalmente ereta. Porque o quê? A gente tem que ter massa muscular para fazer isso. Então a primeira coisa que eu adequo na dieta dos meus pacientes é a proteína. Porque a proteína é um dos principais macronutrientes que vai fazer o quê? A manutenção, o aumento dessa massa muscular. E depois eu vou trabalhando os carboidratos e as gorduras. Carboidratos de ótima qualidade, como o quê? Frutas, fibras, para melhorar o quê? Saúde intestinal, saciedade e por aí vai. Depois a gordura, você pode também cuidar da parte hormonal também, né, que também é muito importante, mas gorduras de boa qualidade também, nas gorduras que dizem que são saudáveis quando não são, né? Então basicamente que é uma dieta ali rica em proteína, né? Também não tanto, mas uma quantidade ali adequada, depois carboidrato e gordura na quantidade mais ok, principalmente. Pronto, falando um pouquinho de proteína, não é? Então a gente é importante para quem está nos assistindo agora que haja uma compreensão. E a gente precisa estabelecer uma relação, porque nós estamos falando de massa muscular, da importância da massa muscular, e agora a gente está falando a respeito de proteínas, não é? Eu pergunto a vocês, existe um cálculo da quantidade de proteínas que um indivíduo precisa ingerir? A gente sabe, a maioria das pessoas sabe que existe um cálculo para calcular o índice de massa corporal, não é? E com base no resultado desse cálculo, a gente vai ter uma ideia se esse indivíduo ele está obeso ou não, não é? Aí eu pergunto a vocês, em relação à ingestão de proteínas diariamente, existe algum cálculo? Para facilitar, um número fácil, eu estou hoje com 100 quilos. Para eu conseguir manter a minha massa magra, como está hoje, qual é a quantidade de proteínas que eu preciso ingerir diariamente? Existe algum cálculo para que fique mais didático, Sim. não é? Sim. Não, na verdade é o Arthur que vai ter que falar isso. É um trabalho do nutricionista, isso a gente também tem que deixar muito bem claro. O nutricionista é quem planeja, né, é quem faz o plano alimentar. Tá? Eu tenho alguns pacientes que eles têm características diferentes de rotina que talvez não vão seguir um plano. E aí eu prefiro fazer uma educação deles em relação ao tipo de alimento. Perfeito. E aí ele consegue a saciedade de acordo com a proteína que ele vai adquirir. No caso do plano alimentar, aí é só o Arthur e os outros nutricionistas que podem falar sobre os cálculos. Legal. Eu acho essa abordagem importante porque eu vou falar para vocês a respeito do que eu acreditava até ontem. Por que até ontem? Porque eu sempre busco adquirir conhecimento de forma contínua, tá? Eu achava que peito de frango, ele era 100% proteína. E ontem eu descobri que não. Eu descobri que aproximadamente 25% é proteína. Ou seja, em termos práticos, 100 gramas de peito de frango, eu vou ingerir 25 gramas de proteína. Eu achava que não. Eu achava que se eu ingerisse 100 gramas de peito de frango, eu estaria ingerindo 100 gramas de proteína, não é? Pronto. Então, qual é, doutor Arthur, a relação entre o peso corporal, a manutenção da massa muscular e a ingestão de proteínas diariamente? Pronto, vamos lá. Respondendo primeiro a pergunta sobre a quantidade adequada de proteínas. Né, tem estudos que falam de, no mínimo, 1,6 gramas por quilo de peso, ou 1,8 mínimo. Eu já prefiro trabalhar na margem de 1,8, já sendo mais seguro, até o que? Até 3 gramas por quilo de peso, isso já numa dieta mais restrita em calorias, que a gente precisa manter ali, o que é a massa muscular. Tá? Então, eu trabalho entre 1,8 a 3 gramas por quilo de peso. Trazendo o seu caso que pesa 100 quilos, você teria que consumir 180 gramas do macronutriente proteína a 300 gramas de proteína ao dia. Arthur, trazendo aqui para os alimentos. 100 gramas de frango do alimento, é exatamente isso aí que você falou, então de 25% a 30%. Então, eu vou botar aqui que um frango, lá pelo aplicativo que eu calculo, ele me gera ali 30 gramas de proteína. Então, digamos que se eu bato ali 300 gramas de proteína... Eu tenho que ingerir 600 gramas de peito de frango. Isso, no mínimo, exatamente. 600 gramas. Menos 600 gramas de frango. Mas a gente tem outras fontes de proteína. Temos os ovos, temos o whey protein, já facilita bastante abater essa quantidade de proteína, né? Então, até mesmo ali as outras fontes. Carne vermelha, carne de porco, peixe. Então, são para variar bastante ali a dieta.
né? Mas falando assim, digamos assim, Arthur, quero fazer minha dieta só de frango. Você, Fábio, teria que consumir no mínimo 600 gramas de frango por dia. De Ou peito, seja, de peito de frango. Peito. É porque Não, existe uma Eu diferença. ia falar justamente sobre Existe isso. uma diferença das partes do frango. Pronto. Bem lembrado, doutor O Adriano. cara exagerado, ele vai na churrascaria e compra um galeto. E ele senta ali para comer o galeto todinho, em apenas uma refeição. O cara exagerado. Né? Então, digamos que, o comilão. retirando os ossos, é o comilão lá do Provérbios, tá? Eu dei essa pausa assim, porque às vezes eu sou esse comilão, não é? Para bater a quantidade de proteínas, eu já cheguei a me sentar e, assim, na frente, um galeto na minha frente, não é? Então, assim, e repito, achando que eu estava ingerindo 600 gramas só de proteína, não é? Então, por exemplo, vocês frisaram bem, peito de frango, que é a parte mais magra do frango, não é? Essa relação de proteínas, frango e carne bovina, é o mesmo percentual? A gente está falando entre 25% e 30% de proteína a cada 100 gramas de peito de frango. E a carne bovina, ela tem mais proteínas a cada 100 gramas? Se eu não me engano, com a certeza que sim, mas é bem pouca a mais, mas Entendi. a carne bovina também vai o quê? Com mais gordura. Então, você já contabilizar também na dieta. Então, já tem que tomar um pouquinho de cuidado quando utilizar cada E a proteína. carne de porco? A carne de porco ela é mais semelhante, dependendo do corte também dela, Sim. ao peito de frango, mas também ela vai um pouquinho a mais de gordura, como o doutor Adriano falou, depende do corte do frango. Se for pegar sobrecoxa e coxa, meu amigo... É bem mais gorduroso, né? Mais saboroso por conta da gordura, Isso. não é? É que além, é o que o Arthur tá falando, além de outras partes do frango ter um pouco menos de proteína, tem um pouco mais de gordura. Sim. O peito de frango, ele é mais livre de gorduras, mas além disso, ele é mais rico em proteína. Então, não é só que eles tenham diferenças na gordura. Tem partes do frango que tem um pouco menos, 28, por exemplo, numa coxa, numa sobrecoxa, e 30, 31, até 32 no frango. E a carne vermelha é mais ou menos a mesma coisa, a carne de porco 28, aí se assemelha o peixe. Vai depender também do corte. Vai um peixe mais gordo, uma parte do peixe mais gordo. Tudo isso vai diferenciar os outros macronutrientes que entram na história. E algumas partes entre o próprio animal de diferença de quantidade de proteínas. Tá? Okay. Não que eu não saiba de alimentos, não. É porque eu falo que o nutricionista é o responsável por planejar a conduta. A conduta que vai ser, por exemplo, da pesagem de alimentos, que aí é uma coisa que não sei se está na pauta, mas que a gente pode discutir se é ou não necessário. E eu acho que as pessoas que desconhecem do que é o alimento, por exemplo, de não saber, de achar que tudo era a proteína, é interessante que você saiba o que é 100 gramas de carne, o que é 30 gramas de proteínas. Então, você vai ter que saber pesar. Mas você vai andar com a balança todos os dias? E aí é uma questão que entra na pauta de você falar, todo mundo tem que pesar comida. Eu acho que até o momento que ele tem que aprender, ele vai ter que pesar. Mas vai chegar um momento que ele não tem a balança ali de acesso, mas eles têm que continuar contabilizando. Então, ele vai saber o que é a noção. Né? Claro, ele vai ter uma noção do que é. Eu sei que os nutricionistas indicam essa pesagem, é exatamente para que as pessoas saibam. Né? Então, tem gente que se mantém pesando porque tem a capacidade, tem a possibilidade e tem o foco de competição, por exemplo, como o Arthur compete. Mas tem outras pessoas que são pessoas comuns que não vão ter a possibilidade da balança o tempo todo. Eles têm que aprender o que é 100 gramas de proteína, 100 gramas de carne, que corresponde àquela porcentagem ali de proteínas. Entre 25% e 30% de até 32, proteína. Talvez, uma carne mais rica, assim, mas... Sim. Até porque, como o doutor Adriano falou, questão de rotina e logística, né? Então, tem pacientes que eu falo assim, ó, pesa as primeiras semanas a proteína aqui, pesa só a proteína, só pra gente garantir essa manutenção da massa muscular aqui, ou então até às vezes o aumento, pesa só ela, só te peço isso. Depois, quando tu já for no self-service, tu vai saber quantos gramas tem aqui de frango, quantos são 100, 150. Então, por favor, pesa só isso. O que é que eu peso? Peso muito, né? Pesar pelo menos a proteína no começo, porque tem gente que não gosta de pesar alimento. Não Inclusive, gosta pegando esses dois ganchos que depois eu quero falar sobre comer de uma vez só. Eu acho super importante o que o Arthur falou de você pesar pelo menos a proteína. Porque a proteína é que vai garantir a sua saciedade, principalmente. E a proteína que realmente é o principal que a gente precisa. Vai ter os componentes, não que os outros sejam menos importantes, carboidratos e gorduras. São fontes energéticas.
Carboidratos e gorduras são fontes energéticas dos macros. Mas o importante é a proteína. Se a gente está falando de massa muscular, o importante vai ser a proteína. E dependendo do tipo de proteína que você está consumindo, por exemplo, de uma víscera, ela já vai vir com vários micronutrientes também agregado. Então, eu acho super importante, tirando as pessoas que realmente têm uma ideologia de não consumir nada derivado de animais, né? Porque tem as pessoas que talvez estão assistindo a gente que sejam de ideologia vegana, não vão consumir nada animal. Mas tem as proteínas vegetais, tá? Talvez não são tão palatáveis, mas existe essa parcela da população que vai querer o vegetal. Tirando essa parcela, que talvez vai ficar deficiente de algum mineral, de alguma vitamina, que não vai estar presente na proteína vegetal, é super importante que a gente priorize a proteína, como o Arthur falou. Você abordou um assunto muito importante. A gente começou a falar sobre proteína vegetal e proteína animal, não é? Sobre proteína animal, eu quero acrescentar algo, tá? E vocês me corrijam, porque vocês são especialistas e eu não. Eu estou aqui só para conduzir o nosso bate-papo, tá? Mas em termos de saciedade, eu vou falar a respeito do que eu sinto quando eu ingiro as proteínas que eu vou falar agora. Quando eu como peixe, a digestão é muito rápida. Então, assim, eu não me sinto saciado comendo peixe. Quando eu como frango, peito de frango, eu não tenho dificuldade para comer peito de frango. Fábio, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade de comer peito de frango, porque é uma carne bem mais seca. Então, prefere ir para coxa e sobrecoxa, por exemplo, tá? Então, com frango eu me sinto mais saciado. E com a carne, a carne bovina, eu me sinto muito saciado. Agora, eu sei também que essa sensação de saciedade ela é mais duradoura, por quê? Por conta do esforço digestivo daquela proteína. Mas eu vou falar para vocês também, eu vou acrescentar, falando de mim no treino na academia. Quando eu ingiro carne bovina, eu sinto um pump muito maior no meu treino. Então, eu sinto, para mim é perceptível que eu tenho muito mais volume muscular, tá? Durante o meu treino. E eu tenho certeza de que isso não é fruto da minha imaginação, tá? Então, isso que eu estou falando faz sentido, porque talvez eu vou admitir que possa ser fruto da minha imaginação. Mas eu realmente, quando eu ingiro carne bovina, e eu como pouquíssimo carne bovina, pouquíssimo, tá? Mas tem algum sentido que eu estou falando em relação a essa questão do pump, né, de você ficar se sentindo mais volumoso durante o treino? Eu falo? Não, na verdade, eu primeiro ia falar que o que você falou sobre a saciedade é super correto, tá? Os tipos de carnes, muito provável, a carne bovina ou a carne vermelha, ela vai dar período de saciedade muito maior. Óbvio que depende da quantidade, né? Depende muito da quantidade. Inclusive, voltando um pouquinho no tema que você disse que de comer um galeto inteiro, depois eu vou deixar essa pergunta para o Arthur responder, se eu posso consumir a proteína que eu necessito de uma só vez ou se eu tenho que dividi-la durante o dia. Legal. Depois o Arthur vai falar sobre isso. Mas o diferencial que você diz em relação à carne vai entender quanto tempo antes do treino você consumiu essa carne, porque isso faz uma diferença se ela já foi realmente digerida a ponto dela fazer uma diferença como aminoácido lá na sua massa muscular, pode ser fruto da sua imaginação? Pode ser uma sensação, pode ser subjetivo, ou pode ser que você somatizou e falou, olha, hoje eu me alimentei bem, mas a diferença de riqueza entre as carnes, na maioria das vezes o frango vai ser mais rico. Inclusive por isso que os atletas preferem tilápia ou peito de frango. Sim. O Arthur me corrige. Então, Com certeza. ser ou não favorável para o seu pump vai depender se essa carne já foi digerida ou não. E o tempo de digestão dessa carne. Porque às vezes você fala, eu comi o frango,
mas não sentiu o mesmo pump. Mas teve diferença? Você calculou a digestibilidade de cada um dos tipos de carnes? Você segue o mesmo protocolo quando comeu a carne vermelha, mesmo que Exato, seguiu a foi carne protocolado no mesmo branca, horário? entendeu? Sim. Eu acho que tem uma relação também com a ingestão de carbo, Também. de gordura, Principalmente. não é? Principalmente carbo e gordura aí, mas eu acredito também pela cadeia de aminoácidos da carne vermelha e também do frango, da diferença delas e a questão da saciedade, como o doutor Adriano falou, vai depender da quantidade, mas também por conta da gordura. Sim. A gordura também ser um macronutriente ali difícil de digestão, ela vai pesar mais no estômago mesmo. Falando aqui no grosso modo, vai pesar mais no estômago. Mas, tipo assim, agora uma coisa que é totalmente off tipo assim, de artigo, não tem nada. Não sei se você lembra, eu conversei até isso com o Felipe num curso, que hoje os atletas eles utilizam carne vermelha para trazer o quê? Mais densidade para a musculatura, que é ponto fraco. Então eu utilizei isso na minha preparação. Eu utilizava carne vermelha na minha semana em treinos específicos de pós-treino. Como quais? Eu tinha que melhorar minhas coxas, então meu pós-treino meu pós-treino de perna tinha carne vermelha. Eu fazia de tudo para ter ali um patinho, para ter ali uma carne vermelha mais magra, mas por conta dessa carga de aminoácidos, e realmente eu senti diferença. As minhas costas no campeonato pro outro melhoraram muito, questão assim de 6 meses, porque eu adotei essa estratégia durante todo esse tempo de só consumir carne vermelha, pós-treino de perna, pós-treino de costas. Então, eu senti isso em mim e também quando eu conversei com o Felipe, ele falou, cara, quando a gente, isso é totalmente verdade, isso é uma estratégia de atleta de bodybuilding, mas não tem nenhum estudo comprovando isso ainda. É que ninguém vai estudar, ninguém vai estudar isso para poder comprovar. Exatamente. Não é interesse. Não é interessante, né? Mas na prática a gente vê isso aí. Então eu trabalho isso com algumas pacientes minhas, falar assim, ó, pós-treino de glúteo, tu quer melhorar o glúteo, bota carniça vermelha. E a gente vem tendo respostas ali significativas. E a proteína vegetal? Vamos lá. Isso é polêmico, não é? Como o doutor Adriano disse, porque tem pessoas que acaba sendo uma ideologia, não é? Comparando a proteína vegetal com a proteína animal, a gente poderia dizer que a proteína animal ela tem mais qualidade do que a proteína vegetal? É correto usar esses termos que a proteína animal tem mais qualidade do que a vegetal ou não? Valor biológico, você disse? Pronto. É isso. Tem mais valor biológico. Tá aí. O Arthur está dizendo que, na prática, não é? Ele passou a ter mais volume muscular utilizando na dieta dele a proteína animal. Assim, eu vou dizer da minha prática de atender pessoas que querem a longevidade, que querem construção de massa muscular. Eu não indico para nenhum deles o consumo da proteína vegetal. A não ser que seja um acréscimo, um adicional. Difícil, eu não tive muito sucesso com pessoas com a ideologia vegana para a construção de massa muscular. Pelo contrário, todos os atletas que eu conheço com essa ideologia perderam muita massa muscular por falha ou por falta da quantidade de aminoácidos que eles precisavam, tá? Então, o valor biológico de uma proteína, até o whey, por exemplo, que é do soro do leite, vai ser muito melhor do que a de um vegetal. Eu posso utilizar as veganas, por exemplo, da ervilha, da beterraba, quando eu estou falando de um processo de emagrecimento, onde eu vou ter menos calorias num aminoácido essencial, num pós-bariátrico, que não tem um volume, uma aceitação de volume de um whey, por exemplo, ele vai tomar um aminoácido essencial e vai ter menos calorias na contagem, vai ficar em déficit e vai fazer o processo de emagrecimento. Nesse sentido. Agora, na construção muscular, nunca tive bom resultado com dietas veganas. Dieta vegana. Nunca. Contanto assim, Fábio, quando é dieta vegana, a gente tem que suplementar alguns aminoácidos essenciais, como a leucina. Né? Então a gente tem que suplementar a leucina aí também para poder atingir a quantidade desse aminoácido essencial, na quantidade adequada, para poder gerar pelo menos uma hipertrofia. Né? Que realmente essa é a questão do valor biológico da proteína vegetal, ela é bem menor do que da proteína animal. E ouvindo vocês dando essa aula, eu estou aqui tentando fazer uma conta. Se a cada 100 gramas de peito de frango eu vou ingerir algo em torno de 30%, ou seja, 30 gramas de proteína, eu fico imaginando a quantidade de verduras e legumes que eu preciso ingerir para obter a mesma quantidade de proteínas que eu consigo obter com 100 gramas de peito de frango. Não é? Talvez seja impossível.
eu imagino que vai ter que ter um processo aí de industrialização para poder chegar àquela quantidade de proteínas equivalente a que eu vou conseguir obter ingerindo 100 gramas de peito de frango. É que eu acho que a única equivalência, eu quero que o Arthur fale sobre isso, mas eu acho que a única equivalência que você vai ter quantitativa vai ser o whey do vegan protein, que vai ser um scoop. Aí Ou eles seja, vão ser parecidos. Tem aí um processo de industrialização Por para conta de conseguir quantidade. chegar por conta de quantidade. Aí mais o povo fala, Arthur, é a proteína da soja. Ótima proteína, mas ela não vem só proteína junto, ela vem uma quantidade boa de carboidrato. Sim. Entendeu? E quando eu passo a proteína da soja, eu tenho que reduzir ali um pouquinho do arroz, do feijão. Mas vai ter que fazer por outra conta das contagem. calorias, então já outra Sim. contagem. Entendeu? Porque a proteína da soja, se eu não me engano, em 100 gramas tem 20 gramas de proteína e 14, 15 de carboidrato. Uhum. Enquanto 100 gramas de frango são 27 a 30 gramas de proteína e 0 de carboidrato. Sim. Então tem que fazer essa conta também. Porque às vezes eu já peguei dietas de vegetarianos, não peguei veganos ainda, porque não me sinto confortável dentro desse público. Prefiro passar para colegas que são especialistas. Mas vegetariano eu pego porque eu consigo bater ali pelo ovo, pelo whey protein. Uhum. Mas a base deles de proteína, assim, digamos a nossa base é o frango ali no almoço e no jantar. A base deles é soja. Mas eles já não vão conseguir consumir, mas eles já não vão conseguir consumir tanto arroz, tanto feijão como eles gostariam no processo de definição muscular. Na hipertrofia é mais tranquilo, mas no processo de definição muscular é mais difícil. Eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo agora que o objetivo do Nutraform Podcast não é defender uma corrente de pensamento. Sim. Então, nós não somos, nenhum de nós somos aqui pecuaristas, nem herdeiros de pecuaristas. Então, a gente não veio aqui para falar, para defender o consumo de carne vermelha, tá? E de outro lado, a gente também não veio aqui para condenar Sim. aquelas pessoas que são veganas, não é? Vamos lá, dando prosseguimento aqui, tá muito bom o nosso bate-papo. Terceiro tópico, no formato de pergunta. Como a avaliação corporal pode se tornar uma aliada para quem tem como objetivos saúde e qualidade de vida? Doutor Adriano, quais exames podem ser realizados para avaliar a composição corporal? Quais são os exames que hoje nós podemos ter acesso? Tá. O exame físico é o primeiro, tá? O exame físico do paciente. Primeiro, exame visual. Você vai olhar para o paciente e vai entender como é a composição desse paciente. O exame físico, que inclusive é uma expertise dos nutricionistas das dobras cutâneas, tá? Não que o médico não possa fazer, não que o educador físico não possa fazer, mas eu acho que isso é uma expertise muito, muito vista pelos nutricionistas. As dobras cutâneas, e aí vai ter determinados protocolos. Eu acho que a maioria usa Pollock de 7 dobras. E depois começam a surgir as possibilidades tecnológicas, e aí vem as balanças de bioimpedância, tá? N marcas, diversas tecnologias, e foi se avançando, e hoje tem a DEXA, a ressonância DEXA, que é o mais próximo, né, o padrão ouro é o mais próximo da realidade do corpo humano, seria a ressonância DEXA para avaliação corpórea. Tem tecnologia chegando agora de imagem 3D, tem tecnologias de aplicativos que podem fazer leituras corporais, mas o arroz com feijão, né, dizendo assim, o Pollock e a bioimpedância, eu acho que são as mais utilizadas hoje, e as que têm, não vou dizer assertibilidade, mas que estão conseguindo acompanhar os pacientes, em maioria são essas duas. O exame de ressonância, você tem ideia de quanto que custa um exame como esse hoje? Não tenho ideia de preços, porque o acesso dele é muito restrito, né? A gente vê isso em grandes clubes de futebol, você vai encontrar essa ressonância DEXA, e algumas poucas clínicas no país vão fazer realmente esse exame, tá? É nível A para cima. Então o problema talvez não seja nem bem o valor do exame, o custo do exame, mas é a questão de ter acesso mesmo. É o custo da máquina, né? Um aparelho muito caro. É um aparelho muito caro. Mas não significa que quem tem ele vai ter superioridade em quem faz os outros métodos, tá? É um método que se aproxima à realidade mais 100% do corpo, mas não significa que os outros são inferiores.
dependendo da expertise do profissional, ele vai sair muito melhor com uma dobra cutânea do que fazer um exame e depois não saber utilizar o exame. Mas até só por foto. Tem Sim. muito. Inclusive, é legal falar sobre isso. Por foto. Você pode fazer por foto. Por isso que eu falei que o visual é o primeiro. É o primeiro. Como que o Concordo nutricionista totalmente. atende online? Como que o médico atende online? Ele vai olhar fotos. Sim. Eu posso olhar a bioimpedância. Às vezes, eu por exemplo, agora estou usando uma bioimpedância, uma tecnologia americana com eletrodos. Tá? E é um aplicativo, fica em nuvem isso. Mas muitas vezes eu falo com o paciente, não se preocupa muito com o número que você está vendo, porque às vezes eu faço a dobra que deveria ser semelhante, mas o nutricionista não fez no mesmo horário. Eu comparto muito paciente com o nutricionista e o paciente fala, olha, lá no nutricionista deu 17, aqui está dando 20. Mas qual foi a condição, qual foi a hidratação desse paciente, Sim. qual foi o horário que foi examinado? Sim. Deveriam ser muito próximos os resultados, mas dependendo dessas variantes, não vão ser próximos. E eu falo para ele, não preocupa com o número em si, preocupa que o resultado seja igual. No nutricionista você está melhorando a composição, aqui você tem que melhorar a composição. Não tem como ter uma incompatibilidade dos resultados. Os números podem ser diferentes, mas a tendência é que eles se acompanhem proporcionalmente. Uhum. Então, eu hoje uso a bioimpedância, eu tenho a Embody e faço essa BIA através de eletrodos também. Tá? Mas os nutricionistas todos que fazem a avaliação dos meus pacientes fazem com dobras. Perfeito. Ok. Algumas farmácias, elas vendem balança de bioimpedância. Esses equipamentos que são vendidos em farmácia, vocês acham que faz sentido para o paciente estar adquirindo aquelas indicações ali na balança, elas, até que ponto a gente pode dizer que são confiáveis? Na minha opinião, não. Só vai ser bem utilizado no paciente online que, tipo assim, é um parâmetro a mais para ver a bioimpedância, mas eu sempre peço para fazer o mesmo protocolo. Não beber água, se pesar em jejum, tudo bem direitinho. Porque a bioimpedância é muito variável. Estar descalço. Estar descalço, que ela é muito variável. Tirar brinco, tirar relógio, não ter tomado café, não ter treinado no dia, entendeu? Ela é muito variável. Por isso, como o doutor falou, tem que ser um protocolo muito bem feito para o resultado disso é mais fidedigno possível. Não é simplesmente subir na balança e aguardar ali os resultados. Não é simplesmente isso. E outra, antes do senhor falar, doutor Adriano, uma balança dessa na farmácia é R$170. É isso que eu ia dizer. Não, Do senhor é o quê? Alguns mil, né? Alguns mil, entendeu? Embody alguns mil, 2 dígitos para cima. Uma balança dessa. Então não tem como você comparar um aparelho que custa 200, 500 reais com uma balança que custa de 20, 40, 90 mil reais. Então são tecnologias implementadas diferentes. Mas a tecnologia está surgindo. Acredito eu que num futuro próximo teriam outros métodos, ou terá outros métodos que podem ser agregados aos atuais. O exame físico, ele é soberano sobre outros, tá? Mas a tecnologia vai trazer outros. Não acredito que seja de total confiança ter um aparelho desse, mas às vezes é o que o rapaz tem, ele comprou. Vai servir, como o Arthur falou, de guia. Olha, eu estou perdendo, eu estou subindo. Mas muitos desses aparelhos, por exemplo, eles te dão uma idade metabólica muito absurda. Né? O cara tem 20 anos, aí aparece lá, idade metabólica 50. de 86. Aí, O paciente se frustra com isso. Né? Eu tenho uma balança de bioimpedância em casa. Pronto, destruiu a balança dele, já não vai nem usar mais. Aí, o que acontece? Tá com da gente. A minha idade corporal, hoje eu tenho 47. Mas a minha idade corporal é de 62 anos. Então, que eu acho que não coincide. A primeira vez que eu vi isso, frustra. Eu tomei um susto. Eu falei, não é? Eu tomei um susto. Então, tem essa questão também, não é? A idade metabólica, ela tem vários componentes para se fazer esse cálculo. Pronto. Né? Então, 62 anos, uma pessoa que, por exemplo, não tem massa muscular. Para você fazer um cálculo disso, a taxa metabólica dele, basal, vai estar muito baixa. Lá embaixo mesmo. Então, esse 62 aí não coincide com uma realidade. Já te aviso isso. Pra você não ficar acreditando nessa parte dela. Fica feliz. Agora eu tô mais tranquilo. Até porque, Fábio, eu já fiz uma vez, eu tinha 22 anos, hoje tenho 25 e me deu 52 anos. Pois esses números... Por isso que eu já falo esse parâmetro de idade metabólica, porque ele vai fazer um cálculo em cima de composição, de altura, de idade do paciente, dessa taxa metabólica basal. Não tem condições de você ter 62, 58, não tem. Que alegria. Tá mais calmo agora. Tô bem mais. Aliviado. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora para o Dr. Arthur.
de que forma o nutricionista faz a avaliação de um paciente? A gente acabou Acho que a gente já já pincelou. falando a respeito disso, né? Mas existe algo que... Pronto, doutor Arthur, fala um pouco pra gente a respeito dessa conduta quando você recebe o paciente lá no teu consultório. Bom, é bem engraçado, né? Que no consultório, eu primeiro não busco julgar meu paciente, mas eu já começo a avaliar o jeito que ele entra no consultório. Uhum. Se ele já entra mais cabisbaixo, mais alegre, mais animado. Então, à medida que ele entra, eu já vou sentindo como é que vai ser a consulta, como é que eu devo conduzir. Né? Se a pessoa que tá mais triste, e aí, fulano, tudo bem? Seja muito bem-vinda, e por aí vai. Uma forma de avaliação são os exames de sangue. Eu sempre peço para trazer, se possível. Se não, me mandar depois. Também já vai dizer como é que tá ali. Tudo por dentro, né? Deles vamos falar assim no grosso modo. Tudo por dentro como é que tá. Hemograma, perfil lipídico, perfil glicídico. Pra gente já também bolar alguma estratégia ali em cima da dieta. E depois, como o doutor falou, a avaliação pelas dobras cutâneas, né? Que é a adipometria, que hoje é o padrão ouro. Inclusive é o padrão mais utilizado também nos artigos científicos, quando não é a ressonância DEXA. Né? Depois vem ali o Pollock, 7 dobras, então a gente faz essa dobra e também, como o doutor falou, não dá para comparar uma avaliação de um profissional com outro, porque muda ali na hora da beliscada que fala meus pacientes, isso Até muda. a sensibilidade da mão do profissional. Da mão do profissional. O adipômetro, a qualidade do adipômetro. Qualidade do adipômetro, tem gente que usa adipômetro de plástico, eu já uso científico, eu uso científico, que, enfim, é o mais utilizado, né? Então, eu até falo isso para meus estagiários, olha que a diferença que deu pegando no fulano e olha tu pegando. Por isso que é sempre bom tu fazer você mesmo a avaliação de todos os seus futuros pacientes. Tem já profissional que não marca o ponto que é para fazer. Eu já prefiro marcar porque eu sei que vou estar pegando ali toda a vida no mesmo ponto certinho. Sim. Então tem todos esses critérios também de avaliação. Então eu uso o Pollock 7 dobras e faço todas as circunferências do corpo. Dos dois lados, inclusive, para passar para o treinador dele se ele tem alguma simetria. Eu acho isso muito importante também. Né? E depois disso, a montagem da dieta. Mas eu gosto de avaliar meu paciente assim e também, claro, olhando para ele. Uma mulher tem muito pelo na cara, muita espinha. Alguma coisa está errada nos hormônios dela, possível sopro, endometriose. Eu já olho pro braço, exatamente. Você olha pro braço dela. Aquele toquezinho lá que você me deu lá sobre espinha na testa, sobre espinha na bochecha, se é gordura saturada, se é cosmética. Porque a localização do acne, olha que legal, Fábio. A localização da acne você sabe o motivo. É porque a gente conversou de várias coisas nos bastidores. Ovário... Síndrome de ovário policístico. Síndrome de ovário policístico. Eu olho o antebraço. Causa muito mulher. acne, né, na mulher, né? Acne pode ir surtismo, né? Que é essa pelugem aqui assim, na região da barba do homem. Muito pelo nos braços. A mulher se sente um pouco retida, você vê o formato dela. Inclusive, que ele falou, quando o paciente entra, você percebe algumas coisas já de início ali. Quando a pessoa entra no consultório, você já percebe. De postura, comportamentais, a própria fala, não é? Você é mais sereno, como se veste, Fábio. Muitas pessoas, muito primeiro contato com o paciente feminino, né? O Arthur atende 40 mais, a mulher chega com um vestido florido longo, não tão arrumada, com essa fala mais baixa, escondendo o corpo. Queixas, com muitas queixas, Sim. Principalmente as mulheres pós o marco do menopausa. E na segunda ou terceira consulta, ela vem maquiada, com roupa de academia. Muitas vezes traz o marido, porque o marido quer entender o que aquele profissional fez com ela. Né? Aí o marido já vem até com aspectos de ciúmes, porque a mulher tá outra mulher. O que ele transformou ela ali? É muito visível na mulher 40 e 50 mais. É muito visível isso. Isso é clássico. Na mulher 50 mais, a mulher pós-menopausa, essa mudança radical no vestimento, nos cuidados, na maquiagem, é muito notório. Muda isso. tudo, e como a gente está falando também de saúde, ela acaba motivando as pessoas da casa dela. Ela vira uma inspiração. O que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Tipo, seu marido, o que foi que aconteceu contigo? Começa a ter esse ar de ciúme, vai lá no consultório me conhecer, né? A gente começa a bater um papo, já quebra o gelo, já vira meu paciente, porque também quer evoluir, porque a esposa está evoluindo. Não está acompanhando. Não está acompanhando, então isso é muito legal. Melhora tudo, né? A intimidade do casal, né? Então... Não, tem paciente que já falou que eu só vi o casamento dela porque eu simplesmente melhorei a autoestima dela através da alimentação. Então, começou a se cuidar mais. Não, e outra
O paciente homem também. Uhum. O paciente homem também, quando você faz uma mudança radical nele, inclusive de hábitos de vida, a mulher quer entender o que foi que aconteceu. Sim. E ela também vira paciente, exatamente pelo mesmo motivo. Não que ele mude radicalmente a roupa, mas normalmente o cara vai com uma roupa larga, ou larga porque quer disfarçar, porque está acima do peso. Uhum. E depois o homem começa a ir de camiseta, ele já começa... Você vê que Usa ele roupa mais tá... colada. já tá indo mais para... eu tô indo na academia, o rapaz chega com uma roupa mais esportiva. São mudanças de vidas que são notórias. Corta em quem tá cabelo buscando com mais saúde. frequência, não é? Cuida Faz a barba. Ou Hoje em então dá Uma parada. uma parada na Já barba começa com a mais se cuidar frequência. mais, né? É. Como o Adriano falou, uma construção de hábitos. Então, até falo para os pacientes, né? Eu não quero que eles sejam atletas que nem eu, não quero que eles sigam a dieta 100%, mas eu prezo que a mudança de hábitos é a mudança de mentalidade, que é isso que vai fazer eles chegarem no objetivo deles. Que De dentro para fora, né? Que talvez não sejam atletas, mas que busquem ser atléticos. Boa. Pronto. É interessante que nós temos aqui uma parte do nosso bate-papo que a gente vai falar justamente sobre isso, não é? O paciente que em algum momento ele toma a decisão que ele vai passar a ser um atleta, né? Bom, vamos lá. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre biotipos corporais, tá? Hoje a gente encontra muito conteúdo sobre isso, muita informação sobre isso na internet, não é? Mas às vezes a gente vê... Eu tenho um amigo que o cara é parrudo mesmo, sabe? E ele começou a utilizar, inclusive, a canetinha, e o cara... Mas assim, a estrutura corporal dele não mudou tanto assim, né? Um pescoço largo, então... Visivelmente, o cara tem uma estrutura óssea mais robusta do que uma pessoa normal, tá? Então, quais são esses biotipos corporais e como é que uma pessoa, quem está assistindo a gente agora, pode ter uma ideia de qual é o seu biotipo? E, com base no biotipo, se existem estratégias para cada biotipo, né? Eu tenho até medo de contrariar agora o Arthur. E quem está assistindo aqui agora. Vou concordar, né? Não, ou vamos tentar concordar. Não quero frustrar ninguém, tá? Que está assistindo aqui agora. Mas essa classificação de biotipo foi um dos maiores erros da saúde até hoje. Legal. Tá? Essa classificação de ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, tá? Que todo mundo fala, vamos fazer aqui pelo punho. Foi um dos grandes erros da saúde. Não que foi um erro, porque foi um estudo de 1940 e pouco. Foi um estudo daquela época. O problema foi popularizar isso como uma verdade. Sim. Então, hoje, eu vejo grandes profissionais que, infelizmente, querem fazer estratégia. Vamos fazer uma estratégia de hipertrofia para ectomorfo. Uhum. Primeiro que, pela palavra, né, de ectomorfo, não seria, de ectomorfo, não, desculpa, de biotipo já não seria o adequado. A palavra biotipo, tá? Não seria adequada essa questão de ecto ou não. Porque eu posso ser, teoricamente, um ectomorfo e batalhar no meu treino, na minha dieta e depois deixar de ser um ectomorfo. Então, as mudanças vão depender muito da alimentação e do que eu faço de treino. Então, para o meu entendimento, tá? Então esquece isso. Essas classificações de biotipo, não é? Pronto. Esse é um dos objetivos do nosso podcast. Esquece. É a gente esclarecer. Que as pessoas... Isso popularizou, mas eu estou dizendo que é uma forma errônea de você classificar as pessoas. Porque elas vão mudar. Sim. Ela pode ter uma dificuldade de emagrecimento, tá? Eu sou classificado assim, alguém me falou que eu sou ectomorfo, que eu sou mesomorfo, endomorfo, e eu tenho dificuldade de emagrecer. Tem dificuldade, mas não está impossível. Então, dependendo do que ela come, do que ela treina, ela vai emagrecer. Ela pode, talvez, por exemplo, ficar doente uma semana sem treinar e ela engordou. E um ectomorfo ficou uma semana sem treinar, porque ficou doente também, e não engordar da mesma forma. Mas a partir do esforço dela de treinar e de se alimentar, não vai existir biotipo.
Muito Nesse legal. sentido, tá bom? Perfeito. Eu Então, Não a decepcionei gente, ninguém, não, né? de Vamos maneira coincidir com o alguma, Arthur, porque eu acho interessante a gente concordo é esclarecer totalmente. isso. importante, né? A gente precisa ser esclarecedor aqui. Então, como não tem nada a ver falar sobre biotipo, a gente nem vai explicar para quem está assistindo a gente agora a diferença entre os três. Eu Combinado? costumo dizer, combinado. Não tem sentido, não tem sentido, ponto final. O que eu quero dizer é o que é seu padrão genético, meu querido. Sim. Seu padrão genético é esse, infelizmente. Agora, como o doutor falou, ele pode deixar de ser um ectomorfo, endomorfo, através do que? Do treinamento e mudança de hábitos. Claro. Até dando exemplo de que ele falou, ficou uma semana doente. Meu amigo, eu tenho vários casos de paciente que treinando pesado, mantendo a alimentação, antes de ficar doente, quando ficou doente, não perdeu nada de massa muscular e não ganhou nada de gordura, porque o que ela fez antes de ficar doente, Manteve os hábitos, né? manteve os hábitos. Clássico, hoje recebi hoje uma atualização da aluna minha, no paciente minha, que tá aí, passou uma semana que foi mordido pelo cachorro, ficou sem treinar, 2 semanas se não me engano, mas como ela treinava muito pesado, ela seguiu o protocolo de alimentação que eu passei para ela certinho, feedback da foto dela, perfeito, mantém o plano agora para hipertrofia de novo. É interessante isso aí que você está falando, doutor Arthur, porque eu, Fábio, durante muito tempo, eu consegui manter a minha estrutura corporal mesmo sem praticar atividade física. Tá certo que eu passei muitos anos praticando atividade física regularmente, então eu já tinha ali uma construção, Eu não tinha é? uma estrutura consolidada. Eu já tinha. Mas o que começou, as mudanças para pior no meu corpo, elas começaram a acontecer quando eu passei a me alimentar mal e ter um espaço de horas muito grande entre uma refeição e outra. E aí baldeou bagunçou completamente o meu metabolismo. E aí eu comecei a perder massa muscular e acumular gordura corporal, não é? Então, essa questão dos hábitos, eu repito, né, por experiência própria, enquanto eu mantive os meus hábitos, mesmo sem praticar atividade física, eu consegui sustentar aquela construção que eu conquistei. Mas depois que os meus hábitos mudaram, eu já não consegui mais sustentar, não é? Eu perdi muito aquilo do que eu consegui, do que eu conquistei no tempo que eu me alimentava bem, praticava atividade física. Eu sempre me esforcei e hoje eu me esforço para me alimentar de 3 em 3 horas. Fábio, para mim isso funciona bem. Porque o meu metabolismo, ele funciona bem melhor do que se eu fizer alguma coisa diferente disso. Que era o que eu queria aquela hora que o Arthur respondesse sobre comer tudo que você necessita de uma vez só. Lembra que eu perguntei do galeto? Pode responder agora, pra você quer responder só depois. Agora. Beleza, mas tá tudo bem, mas eu quero saber se eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque isso é uma orientação que os nutricionistas sempre prezam para os pacientes. Como eu falei no começo, eu tenho alguns pacientes que são de difícil rotina, tá? A segurança pública, eles às vezes não têm hora para terminar uma missão. Então não vai ter acesso ao alimento, é uma coisa. São casos, né? Cada um vai ter uma rotina diferente. Então, por isso que eu tenho essa dúvida realmente, porque eu sei que é uma orientação dada dentro da Universidade dos Nutricionistas de que o paciente tem que manter a velocidade metabólica comendo de 3 em 3 horas. Então, depois eu quero que o Arthur fale sobre isso. A gente pode falar já sobre Pode, isso agora, tá, né? manda. Porque até eu vou sempre trazer aqui, tá, pessoal, feedbacks de pacientes também na minha vida, assim, como nutricionista e o que eu já fiz também. Né? Então vamos lá, sobre comer tudo de uma vez, você vai absorver uma certa parte, a outra parte ela é excretada. Então já na minha visão, o que é melhor? Consumir não comer o galeto inteiro, né? Comer o galeto Sim. inteiro e consumir, vamos botar assim, consumir esse galeto, dividir esse galeto ali em 4 refeições, 5 no dia, e comer ele fracionado, que você vai ter um aproveitamento maior dos aminoácidos que ele vai proporcionar e consequentemente seu corpo, não sei se você já ouviu falar, mas o corpo ele gasta mais calorias para degradar o quê? A proteína. Então, você vai manter seu corpo ali ativo, metabolizando, gastando caloria, mesmo estando parado, mas só de estar metabolizando ali a proteína. Com isso, vai ter um aproveitamento maior dos aminoácidos, manutenção da massa muscular, então até mesmo o aumento. Tem pacientes meus que, devido à rotina, como o doutor Adriano falou, não consegue fazer refeições de 3 em 3 horas. E também eu nem concordo nesse negócio de refeição de 3 em 3 horas. Eu concordo que o melhor que funciona para você. Você vai fazer 4 refeições no dia, nem que o intervalo seja de 4 a 5 horas, mas que pelo menos mantenha ali. Mas eu já não gosto de o quê? Meu paciente fazer só o almoço e depois fazer só o jantar. Muito tempo sem se alimentar. Quando chega no jantar, a fome vem grande.
vai querer comer o quê? Vai estar estressado. É difícil ter um controle, né? Níveis de fome e saciedade totalmente descontrolados. Vai querer comer besteira, tá estressado, o corpo vai pedir o quê? Comida boa. Não vai querer saber de comer frango, salada e arroz. Eu acho que, né, aproveitando mais, explorando mais o teu exemplo, eu penso assim, 2 refeições. O cara chega em casa, toma um banho e prepara a sua refeição. Eu imagino que, para não exagerar no prato, eu penso que só tem uma forma. Come e vai dormir. Porque se ficar no celular, se for para o streaming, eu pelo menos, eu admiro quem tenha esse foco, esse controle, mas eu não tenho. E também eu vejo um outro problema. Comeu, foi dormir, eu tenho problema no outro dia, porque o meu treino é de manhã cedo. Então vai faltar para mim gás no meu treino de manhã cedo. E aí que tem que estar tudo ajustado, né, Fábio? Principalmente Pronto. Carboidrato. É, Entendeu? Carboidrato à noite engorda. Não, só vai engordar se você comer demais. sim. Porque quem treina em jejum carboidrato... O carboidrato de manhã, de tarde ou de noite tem a mesma quantidade de caloria. Sim. Então não faz sentido você falar que se comer de manhã vai engordar, se comer de tarde vai engordar, ou se comer independente do horário. Vai engordar o excesso. É a quantidade que você consumiu e não gastou. Isso, Sim. perfeito. Vai ser armazenado. Isso é uma conta bem simples. É um déficit calórico, não é isso? Na verdade, o déficit é quando você gasta mais do que come. Sim. Eu prefiro falar gasta mais do que come, porque a maioria das pessoas falam come menos do que gasta. E aí é onde começa o erro da desnutrição. E aí entra num tema que talvez a gente não vai falar sobre ele hoje, mas nós vamos voltar aqui para falar mais. Não vai ter como a gente falar sobre porque tudo. A caneta vai provocar isso. Comer menos do que gasta. É déficit calórico. Mas eu prefiro acreditar que o meu paciente tem que gastar mais do que come, que também é déficit calórico. E eu acho o mais correto. E outra questão também, né, Adriano? Gastando mais caloria, vai poder comer mais. Vai gerar uma demanda metabólica para o corpo absorver mais proteína, gerar mais massa muscular, isso vai acelerar o metabolismo. Comer mais de comidas de verdade. As escolhas certas, né? E também só mais uma observação para pacientes que trabalham em segurança pública, não sabem o horário que vai comer. Se conseguir ele deixar uma dosinha de whey protein, ou então até mesmo uma proteínazinha vegana, para botar uma proteína para dentro. Já vai eu usei essa estratégia ontem, eu tinha um compromisso à noite. E também auxilia na fome, Fábio. Esse estratégia terapêutica auxilia muito na fome. Depois que eu fiz isso com meus pacientes, colocar uma proteína ali, nem que seja só proteína aqui, nem que seja só teu pré-treino aqui, só para botar ali um aminoácidozinho. Já chega em casa mais saciado. Inclusive, o que eu tenho como orientação para os meus pacientes é que, no meio do treino, se ele puder tomar um aminoácido essencial junto com aquela água que ele está bebendo, ele já vai sinalizar para não catabolizar. Ou para evitar a sinalização de catabolização, ele mantém aminoácido o tempo todo. E foi muito criticado, né, Adriano? Isso aí, né? Já foi muito criticado, mas se você analisar, grandes atletas do Brasil todo faz isso. Do mundo todo faz isso. Mas quem entende pouco vai criticar muito. Eu utilizo aminoácido durante o meu treino. Durante o treino. Durante o intratreino. Porque uma coisa que a gente vê muito no dia a dia é as pessoas levantarem uma bandeira. Não, eu tenho que acabar de treinar, eu tenho que sair correndo para comer alguma coisa, porque senão eu vou catabolizar aquilo que eu acabei de treinar. Existe a sinalização de catabolização, anabolização o tempo todo. Então você está treinando, você vai sinalizar, mas a partir do momento que você tem uma janela, que eles chamam janela de oportunidade, você vai lá e vai se alimentar e vai sinalizar, não destrói não, chegou os tijolinhos aqui para a gente continuar na construção muscular. Se você está fazendo no intratreino, colocou o aminoácido essencial na água, está bebendo, pode ser só os 3 de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, que é os conhecidos como BCA, pode, mas se você puder colocar os aminoácidos essenciais na água que você está bebendo durante o treino, não mudou nada. Obviamente, se o nutricionista estiver fazendo um cálculo, ele tem que estar ciente disso, mas não vai atrapalhar o seu treino, e pelo contrário, vai deixar sinalizado que você tem ali os tijolinhos prontos para a construção muscular. Doutor Adriano, explica para quem está assistindo a gente agora a diferença entre anabolismo e catabolismo. Tá. Os dois compõem o metabolismo do ser humano, né? E aí, como o Arthur falou aquela hora da longevidade, logo no comecinho... Então vamos começar, desculpa te interromper, não, falando de metabolismo. Isso. Explicando o que é metabolismo e aí explicando o que é anabolismo e catabolismo.
Talvez o Arthur até seja mais acadêmico para explicar isso. Eu Não, prefiro que é falar isso. de modo mais. Não, eu falo sério, mas não é crítica, não. É que assim, o Arthur não, na verdade, eu vejo que os nutricionistas explicam muito bem isso. Eu prefiro, para o meu público, eu prefiro falar num modo que eles entendam, tá? Que o metabolismo vai ser uma balança onde eu vou ter que destruir algumas coisas e vou ter que construir outras coisas. E a gente fica o tempo todo nesse equilíbrio, né? Tem alguns, por exemplo, alguns hormônios que vão trabalhar nesse controle. Preciso destruir mais, preciso construir mais. E muitas vezes eu faço metáforas para que o paciente entenda como se fosse uma empresa. Principalmente quando eu atendo um empresário. Eu falo, olha, vai ter setores da sua empresa que não estão sendo mais utilizados ou que foram destruídos durante um treino e você vai ter que raciocinar. Eu vou destruir para diminuir o gasto daquele setor, ou eu vou entregar material e falar, não, eu preciso desse setor reforçado para que amanhã ele treine melhor. Então, essa sinalização de anabolismo e catabolismo vai acontecer no ser humano. O detalhe é que a gente, depois de adulto, essa balança de equilíbrio, no adolescente ela é mais para anabolismo, a gente está construindo, nosso corpo ainda está se desenvolvendo. Depois de uma certa idade, o metabolismo começa a ir mais para o lado do catabolismo. A gente vai ficando, entre aspas, mais velho e é natural que vai faltar hormônios. Né? Os órgãos produtores de hormônios vão diminuir as suas produções. A gente poderia citar como exemplo a sarcopenia. Exato. O testículo envelhecido vai produzir menos hormônios que são fundamentais para a construção de músculos. Então eu começo a diminuir a construção de músculos, que é conhecido como sarcopenia. Eu vou ter que lutar para que o metabolismo volte a se equilibrar. Por isso que eu acho a importância, e digo mais, e te digo aqui uma coisa que talvez, como vai ficar gravado, no futuro talvez seja utilizado. Logo, logo, vai ter que ser criado a medicina anabólica, tá? Que os profissionais de saúde vão ter que trabalhar mais no anabolismo para manter essa balança. A gente já faz isso. Quando a gente fala de longevidade, eu já estou tentando equilibrar isso. Eu já estou incentivando uma alimentação, porque quando fala anabolismo, Fábio, todo mundo pensa uma coisa negativa, né? É porque associa o anabolizante, né? Mas o medicamento anabolizante, o nome dele já diz... É uma pessoa que catabolizou por algum motivo, foi um queimado, um desnutrido, um imunodeficiente. O medicamento anabolizante, esteroide anabolizante, ele não foi criado para a estética do fisiculturismo. Ele é um tratamento anabólico. Sim, comer arroz e feijão é um tratamento alimentar anabólico. Dormir uma qualidade de sono de 6, de 8 horas é um tratamento anabólico de descanso. Então, a medicina anabólica ela já está presente, porém com um nome disfarçado. A gente fala de longevidade, mas no final das contas eu estou tentando equilibrar. Eu estou trabalhando... O equilíbrio. Anabolismo, a construção... E catabolismo... Catabolismo é o oposto disso. É uma coisa complexa que vira simples, é o catabolismo. E o anabolismo, uma coisa simples que vira complexa. Vai construir e destruir. Com o passar dos anos, a gente vai mais destruir massa muscular do que construir. E eu preciso construir para me manter jovem. Perda de massa óssea também. Aí já seria o catabolismo. Catabolismo do tecido ósseo. Pelo mesmo motivo. Pela empresa não sentir necessidade. O idoso que você deixa sentado na cadeira de balanço, deixa sentado na rede, perde a massa muscular. A empresa corpo entende que não precisa de gastar cálcio naqueles ossos largos porque eles não estão sendo muito utilizados. Tem pouco músculo e tem pouco movimento. Então, o nosso corpo inteligentemente vai manter mais força nos ossos que protegem os órgãos de Ana, cérebro, tórax, coração. Você vê o idoso quebrando o punho, porque não tem muito músculo no braço. Você vê o idoso quebrando o fêmur, porque não tem muito músculo nas pernas. Mas você não vê o idoso quebrando a cabeça, a não ser que seja uma cinemática violenta, né? Costelas, seja uma coisa absurda. Mas ele não quebra, porque o corpo inteligentemente vai garantir cálcio nesses ossos. Você vai analisar osteoporose... Estruturas vitais, né? Vitais para aquele momento, porque o idoso que ele faz, que eu acho errado, de quem não sabe, deixar o idoso sentadinho. Não, o idoso tem que ir para musculação. Só que hoje em dia já é uma realidade.
Hoje em dia você vê 60, Cada vez 70, mais a gente encontra pessoas pacientes da Onde melhor eu- idade onde treinando eu na atendo. academia, mas é fazendo por musculação. isso que eu digo que a medicina anabólica já está presente com outros nomes. Porque a gente já está preocupado com o idoso anabolizar. Você já Sim. está mandando ele para academia. Porque se você deixar o idoso em casa sentadinho, ele está catabolizando aquela massa muscular e aquela massa óssea. E aí ele começa a ter os chamados doenças correspondentes à idade. A geriatria vai tratar as doenças que a gente deixou acontecer. Entende? Então a medicina anabólica ela já está presente exatamente porque a gente está na luta de manter o metabolismo adequado. Perfeito. E é isso aí mesmo, até porque eu trabalho hoje já na academia, no meu consultório, fico na academia onde pego o quê? Pessoas, nós geralmente 50 anos mais, 60 anos mais, Top. que buscam que é longevidade. Então tá lá, senhorinhas, senhorios treinando. Eu tenho uma paciente de 64 anos, ela fez uma preparação comigo de 8 meses para fazer uma caminhada ou para fazer uma viagem. Ela viajou Roma, Paris, ela falava assim, Arthur, eu andava 14 km por dia. Se não fosse o acompanhamento, se não fosse os 8 kg de gordura e os 3 kg de massa possível, os 3 kg de massa muscular que a gente ganhou, eu não teria conseguido fazer isso. Então o que é que eu trouxe para essa mulher? Qualidade de vida. Ela conseguiu aproveitar uma viagem que ela queria fazer há anos. Que se ela não tivesse feito o acompanhamento, a medicina anabólica, ou seja, ter treinado, ter melhorado os hábitos dela, ela melhorou o sono, o doutor falou muito importante, melhorou a ingestão de água, o resultado dela foi esse, 8 kg de gordura a menos, e conseguiu aproveitar muito bem a viagem dela, que é engraçado, ela manteve tão bem esses hábitos dela, que foi a educação nutricional que o doutor falou que ele faz com os pacientes, que eu também faço isso sempre. Ela conseguiu manter os bons hábitos na viagem, ao invés de engordar como a maioria das pessoas fazem, ela emagreceu, porque ela manteve os bons hábitos e conseguiu aí ter esse resultado fantástico e essa longevidade, essa melhora da qualidade de vida. Então é muito legal ver isso e também é legal ver os filhos dos idosos já tendo essa consciência também de que o pai deles tem que ir pra academia. Fazer musculação. É porque tem o que muita gente acha que ele vai lesionar, machucar. que vai se machucar, Não, mas tem que que é ter um perigoso. profissional habilitado. Tem que Isso. ter um Com profissional certeza. habilitado. Contanto que nessa academia onde eu tô, ela é sempre personalizada, né? Então, tipo assim, são 10 alunos por horário para 4, 5 professores. Que Então, legal. tem Que assistência. legal. Aí é bom. Então, tem assistência. Então eu até falo, se você tem um pai já 60 anos mais, mas quer botar ele na academia, contrate um profissional, ou leva uma academia semi-personalizada, porque senão realmente a chance dele se lesionar é maior. Semana passada, salvo engano, foi noticiado que um grupo saindo de Fortaleza foi para Israel e lá esse grupo subiu o Monte Sinai, salvo engano. E o pastor dessa igreja, me parece que ele foi o único que conseguiu chegar até o cume do Monte Sinai. E eu comecei a meditar, eu conheço esse pastor, eu comecei a meditar como isso foi possível. E eu cheguei à conclusão segunda-feira. Eu mudei na segunda-feira o meu horário de treino, por conta de trabalho. Quando eu chego na academia, quem está lá? O pastor. Ou seja, com personal. Ele se preparou para conseguir chegar até lá. Ele tem mais de 60 anos, então ele chegou bem. Isso é muito Mas massa. por quê? Porque teve uma preparação. Isso é muito não é? massa. Teve uma preparação. Gente, vamos lá. A estratégia ou plano alimentar definido pelo nutricionista tem como base... Olha, essa pergunta aqui, eu acho ela muito bacana. Porque olha só. A gente vai falar agora sobre necessidade e objetivo pessoal. Tá? Eu imagino que seja muito comum vocês receberem pacientes nos seus consultórios e o paciente chegar lá com a foto de alguém e mostrar no celular para vocês. Olha, eu quero ficar assim. Suponho eu, tá? Mas vamos lá. A pergunta a estratégia ou plano alimentar, independentemente do profissional, se é um nutrólogo, se é um médico, se é um nutricionista, se é um educador físico, essa estratégia, ela deve ter como base a necessidade, ou seja, aquilo que vocês identificam que é urgente, ou o objetivo. Eu vou dar aqui um exemplo para facilitar. Vocês disseram, os dois, que a primeira observação é visual. E visualmente, vocês falaram a respeito de uma série de partes do corpo, postura, fala, etc., que vocês identificam no paciente, tá? Digamos,
que ele nitidamente está muito acima do peso, tem muita gordura localizada, etc. Mas ele diz assim: doutores, eu quero priorizar hipertrofia, eu quero priorizar aumento de massa magra. Mas, aqui como exemplo, vocês estão vendo que o mais importante para aquele paciente é perder gordura. E aí eu pergunto para vocês, tá? O que deve ser priorizado? A necessidade ou o objetivo? Ou a vontade do paciente, ela é soberana? Como assim? O paciente diz assim... Ele pensa, muitas vezes, claro, dificilmente ele vai expressar com palavras, mas meio que assim, eu estou pagando. Então, queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, não é? O que deve ser priorizado? Até numa questão ética da conduta daquilo que o médico tem, né? O juramento lá de Hipócrates, não é isso? Eu não sei, na nutrição, se existe também algum código de conduta da profissão, mas com base nisso, o que deve ser priorizado? A necessidade ou o objetivo? Pode falar, Arthur, pode falar, porque eu vou ser mais duro. Deixa Pronto, propositalmente a gente trouxe essa pergunta, porque eu acredito que isso seja muitíssimo comum. A pessoa insistente, sabe? Não, eu quero e tem que ser da minha forma. E eu até suponho que quando o profissional não segue aquela conduta que está sendo imposta pelo paciente, ele acaba até mudando e indo para um outro profissional. Sim. Não é? Então, vamos lá, como é que eu trabalho nesses casos? Antes já mesmo do paciente já chegar, já recebe um formulário para consulta. Então, já vejo como é que está a altura, peso e qual é o objetivo dele. Se ele bota assim hipertrofia, mas já vejo que o peso ali já não está tão adequado para a altura, já fico assim mais tranquilo. Aí eu vou buscar entender o que é a hipertrofia que ele quer. Quando vem com foto assim, aí eu falo, tá, tu quer ficar desse jeito, né? Aí ele, isso, pois a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Depois que eu faço a avaliação, aí eu vejo, ó, o percentual de gordura tá tanto, tá isso aqui de gordura, isso aqui de massa muscular. Se a gente for fazer isso que você quer, você não vai conseguir o resultado, porque seu corpo não está preparado para isso ainda. Então, eu costumo até falar, a gente tem que fazer uma sensibilização no seu corpo para ele poder receber essa quantidade de comida que você quer, porque tem paciente já chega lá querendo hipertrofia logo assim de cara. Mas ele tá com muita gordura ainda no corpo, não tem como isso aí. Mas eu falo para ele também, se a gente fizer esse protocolo dietético, você vai ganhar massa muscular e no primeiro momento você vai perder gordura. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que perder só a gordura para depois ganhar massa muscular. Porque eu falo assim, porque eu tenho certeza, tu não quer ganhar massa muscular e muita gordura junto, não quer? A paciente, quando ele vê, você já fica logo assim assustado. Porque para ele era muito mais fácil ganhar só o músculo. E eu mostro que no caminho não é esse. E que ele tem que fazer as outras coisas, principalmente que é treinar pesado. Então eu falo, quer hipertrofiar? A primeira coisa é treinar pesado. Se tu não treinar pesado, tu não vai mandar a sensação pro teu corpo de manter aquela massa muscular e mandar a comida que a gente tá botando pra ti pra lá. Então se tu não treinar pesado, tu não vai hipertrofiar. Você tem que estimular o músculo a crescer. Estimular. E eu tento, não é? E aí eu também tento o quê? Fazer uma persuasão dele. Sabe que aquele objetivo ali que ele quer agora não é o momento. Mas se ele insistir, aí o que eu faço? Tá insistindo muito nisso aqui. Eu vou fazer, mas tu vai ver que não vai dar certo. Então eu tiro minha responsabilidade disso. Ok? Eu falo exatamente desse jeito. Aí quando eu vejo ele, Arthur, você tá falando isso aí, eu já vou fazer o jeito que você quer. Então pronto, mas também se você fazer o jeito que você quer, eu só tô falando, tô tirando minha responsabilidade. Mas vai ganhar isso e vai perder isso. Fica a sua escolha. Deixa eu ver o doutor Adriano. Hoje em dia a internet facilita muitas coisas. Inclusive na hora de escolher o profissional. Eu gosto de frisar muito na internet. Graças a Deus hoje eu só tenho pacientes por indicação. Eu nunca precisei fazer campanha. Venha, marque sua consulta. Graças a Deus eu tive uma alavancada na internet e depois, quando eu abri meu consultório próprio, eu tive um número grande de pacientes e eles mesmo retroalimentam a nossa agenda. Mas assim, uma coisa que eu vou falar pro Arthur, porque eu tenho uma década de formado a mais do que ele. O Arthur tem 4 anos, né? Que ele falou, Sim. Eu tenho 14 anos de formado. Eu deixo muito claro na internet o que eu tenho como responsabilidade do meu paciente. Eu nunca vou tirar a minha responsabilidade do projeto. Só que quem vai conduzir sou eu.
Então, o meu paciente, quando ele vai para consulta, ele já sabe que ele não vai ouvir nada que vai agradá-lo. Ou talvez agrade, mas não é a intenção agradá-lo. Sim. A intenção é falar o que ele tem que ouvir. Então, muitas vezes eu vou falar para ele, esquece essa foto aí. A maioria das vezes eu vou falar, esquece essa foto. Esse cara aí treinou 10 anos. Pronto. Você está começando hoje. Eu já falo assim, eu prefiro muito ser sincero. Isso pode afastar o paciente quando ele nem veio ainda. Porque ele já vem sabendo isso. Porque como vem com indicação, o colega fala, olha, o médico vai te falar um monte de coisa lá. Sim. E, inclusive, é um trabalho nosso, como você sempre fala e todo mundo fala, o médico, o nutricionista e o educador físico. Esse educador tem que estar nas outras profissões também. Então, o paciente que vai lá, ele tem que ser educado. Eu sou um médico, mas, na verdade, eu deveria ser chamado educador de saúde. O educador nutricional. Sim, eu acho que deveria ser assim, porque a gente tem que educar o paciente. Então, se ele acha que o dinheiro dele vale o que eu passei anos estudando, é melhor que ele guarde o dinheiro dele ou use com outro profissional, que na verdade vai deixar de ser profissional, se ele obedecer o dinheiro do paciente. Então, eu sou muito sério no que eu estou fazendo, eu tenho o meu nome a zelar e eu não mudo a conduta para agradar o paciente se eu vejo que aquilo ali não vai ser saudável. O paciente chega e fala, olha, o seu objetivo aqui é ser saudável. A proposta é ser saudável. Você pode colocar as suas metas. Minha meta é emagrecer, minha meta é vestir um vestido, minha meta é ficar de sunga na praia. Ele pode criar as metas dele, mas o propósito é ser saudável. E para ser saudável, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Por isso que eu sempre brinco na internet, inclusive, ó, essa semana eu vou demitir alguns pacientes. Porque se não trouxer o resultado, não que eu exija que o cara tenha números resultantes, mas que eu saiba que ele fez e o corpo não mente e os exames não mentem. Ele pode chegar, porque o paciente mente. O paciente mente. Todo paciente mente. O Dr. House falava isso. Todo paciente mente. E mente. Mas os exames não mentem e o corpo dele não mente. O shape dele não mente. Sim, é verdade. Então, eu sou muito criterioso na internet explicando isso para que quando o paciente chegue, né, de forma muito educada, também eu gosto muito de criar um laço de amizade com meus pacientes, mas eu não vou dizer só o que ele quer ouvir. Eu vou dizer o que ele tem que fazer. Então, pode ser que eu tenha que falar com ele, cara, nosso foco aqui é melhorar esse parâmetro. Você está com uma pré-diabetes que amanhã vai te trazer muito problema. Então, inclusive, faço ele refletir sobre o momento, ele quer agora, mas eu quero ele daqui 20 anos sendo visto na rua, eu quero encontrar com ele daqui 30 anos. Ele não está comigo como paciente, mas eu sei que eu não contribuí para o deterioro que ele estava fazendo da vida dele. Então, a minha parcela ali não é de culpa, é de responsabilidade ao que ele vai fazer dali para frente com a saúde dele. Se ele vai me ouvir ou não, não sei, mas me ouvir no sentido de colocar em prática. Mas eu nunca vou mudar nem pelo dinheiro dele e nem pela vontade dele. O que é saúde é inegociável. Muito legal. Então vocês estão de comum acordo em relação ao que deve ser priorizado é muito mais a necessidade. Certeza. Aquilo que é mais importante do que um objetivo saúde. Particular, pessoal. Sim, com certeza. Minha opinião foi até um pouquinho diferente do doutor, né? Mas eu concordo perfeitamente com o que ele falou. Não é diferente não. Eu só falei porque para você ter mais postura, porque senão os caras vão montar o paciente. Mas é isso, me relembrou no meu começo da nutrição, que como a gente não quer perder o paciente, a gente acaba querendo fazer tudo que o paciente flexibiliza quer. mais, né? Flexibilizar, então exatamente, esse caso que eu falei aí, que realmente já aconteceu, eu já tive que fazer isso, tipo assim, ó, eu tive minha responsabilidade disso aqui sabendo que não vai dar certo. Mas hoje em dia, graças a Deus, não aparecem tantos pacientes assim, hoje eu já vi também mais conscientes, eu chego assim, ó, quero ficar, como o doutor falou, quero ficar desse jeito aqui. Aí também, como ele falou, ele treina há 10 anos, tu tá começando agora, calma, paciência. É o bom que hoje os pacientes também já têm essa clareza. Não, muitos têm. Disso, né? Já tem essa clareza disso. Então, também já faço o nosso trabalho. Mas é muito comum até falar para os nutricionistas que estão começando agora, não cometer esse erro que eu cometi no começo e fazer o que o paciente quer. E usam, né? Inclusive, eu vejo muito nutricionista usando. Não é uma crítica à categoria, mas eu vejo muito nutricionista falando assim, não é para ter melhor adesão à dieta. Aí eu deixo isso aqui para ter melhor... Não. Deixa o açúcar zelhar. Eu deixo isso aqui para ter melhor adesão. Não. Ele tem que ter responsabilidade. Em outras palavras, é para agradar o paciente, não é? Exato. Então, assim, eu sou totalmente contra isso.
Não tem, ele tem que entender a responsabilidade dele. Quando ele era criança, ele escolhia o que ele queria comer. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Você vai ter que fazer isso aqui agora. Você não cuidou, olha aqui o seu exame. Você não cuidou da sua saúde. Que a gordurinha no fígado. Agora você vai ter que cuidar. Não, agora não pode. Você, em algum momento, não é extremismo, mas você vai ter que ser um pouco de punho mais forte e falar com ele. Você vai ter que fazer isso aqui. O paciente está ali com uma esteatose, né? Ele Não, tá com excesso de gordura grau. no fígado. Não, uma como você insulina falou, estourando lá. Exatamente. Então isso aí tem que realmente ser priorizado, não Você é? vai puxar um pouquinho a orelha dele. Tem que A puxar. gente tem que botar um medinho, né, doutor? Mas aí... Uma verdade nua e crua, né? Tem que Na botar verdade, inclusive, o que eu mais gosto de falar com ele é o seguinte: eu entro todo no conhecer do paciente. Você tem filho? Tem que idade que ele tem? Não, ele tem 8 anos. Eu falei, e você quer, sua filha vai fazer uma festinha de 15 anos e você vai dançar com ela com esse corpo aí? Então, E aí ele, não. Eu falei, e quando ela tiver o filho, você vai carregar seu neto? Você vai jogar bola com seu neto? de que forma, né? E aí ele começa a raciocinar que realmente ele tem que cuidar agora, pensando no momento, pensando a médio prazo e pensando a longo prazo. E aí a gente faz ele refletir sobre o que ele realmente quer. Não é o que ele quer agora. Agora ele quer essa foto. Mas, na verdade, o que ele quer mesmo é viver muito, é viver bem, é a autonomia da longevidade. Sim. E uma coisa que eu pergunto aos pacientes, antes da gente começar a consulta, o que te motivou a vir aqui? Porque quando começa a colocar os empecilhos, mas eu lembro que você me falou que o que te motivou a vir aqui foi, cara, disso aqui. Foi desse exame aqui que tá alterado. Então, porque você quer deixar esse exame alterado e não quer fazer isso aqui, é isso? Aí ele começa, a refletir. Eu tô querendo uma coisa, mas eu quero fazer outra. Vocês vão trabalhar também a parte comportamental, não é isso? Deixa claro o estado atual do paciente. Isso. E projeta ele para o futuro. Exatamente. Faz ele refletir, ele meditar a respeito de como provavelmente ele estará. Porque algumas pessoas dizem assim, você está jogando praga. Não se trata disso. Se trata de você forçar demais a máquina, a estrutura corporal, e você entender que vai ter uma consequência. Olha... um dos motivos de vocês terem sido convidados, e a gente vai entrar agora nesse assunto, a gente está perto de terminar. Um dos motivos de vocês terem sido convidados é o fato de vocês dois serem dois profissionais que não são profissionais que falam da boca para fora. Eu acompanho vocês e eu vejo que vocês praticam, vocês colocam em prática aquilo que vocês estão falando, tá? Então, o doutor Adriano, tem problema de dizer a idade, doutor Adriano? Não. 44 até mês que vem. 44 anos. E o Arthur 25. Mais jovem, 25, não é? Meu filho. Tem idade para ser meu filho. Eu tenho um filho, eu tenho 47, eu tenho um filho quase da tua idade. Ele tem 23 anos. Inclusive é teu paciente, o Fábio Henrique. Olha, eu te vejo sempre praticando atividade física. Você vive em meio a atletas. E eu te considero também um atleta. Você pratica atividade física regularmente, você se alimenta bem, não é? E o Arthur agora recentemente participou de um campeonato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da rotina de treino e alimentação de vocês. Tá bom? Vamos começar pelo doutor Adriano? Posso, claro. Eu não tenho problema nenhum de falar da rotina, porque eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. A incongruência, você vê a cada segundo na internet, é de uma pessoa falando, faça isso, mas eu não faço. A geração dos nossos pais, né? Que muitas vezes a gente ouviu falar, meu filho, a gente questionando algum comportamento, meu filho, faça o que eu estou te mandando fazer. Mas pai, eu te vi fazer, não interessa. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não é? Então, essa incongruência, né? E a gente vê de profissionais hoje. Sim. E aí eu tento realmente mostrar para o paciente que o que eu estou pedindo para ele fazer, qualquer pessoa pode fazer. Porque eu faço. Eu não estou pedindo para ele fazer um absurdo de, por exemplo, no caso do Arthur, de outras pessoas, de se dedicar ao fisiculturismo, que eu acho que é uma das modalidades que mais exige do corpo humano. Mas eu estou pedindo para ele fazer uma atividade todos os dias, para ele manter aquele corpo em movimento. Então eu faço, eu gosto de corrida, eu estou parado nessa semana agora por causa do tornozelo. Eu faço o kite, na época está começando a temporada de kitesurf, então eu velejo bastante. Faço mergulho, pratico mergulho de cilindro, estou no nível profissional de mergulho de cilindro. As ultramaratonas, hoje eu corro ultramaratonas de
mais de 24 horas, mais de 60, 70 quilômetros. Já fiz triatlon, eu faço várias modalidades. Já fiz jiu-jitsu, voltei recentemente, mas o espaço lá não está disponível agora. Mas tem modalidades que eu ainda quero fazer. Então eu pratico modalidades esportivas de diferentes estilos, pelo menos umas 4 ou 5 vezes por semana. 4 ou 5 vezes por semana. Por semana. Durante quanto tempo diariamente? Depende da modalidade, né? Eu faço a corrida de 4 a 5 da manhã, então é 1 hora de corrida, tá? 1 hora de corrida, 4 da manhã. Se for o kite, é mais prolongado, porque eu faço downwind, eu faço distâncias, então pode ser 2, 3 horas na modalidade. Se for ultra, quando eu estou treinando, preparando-se para ultra, o treino é maior. Se for do mergulho, aí tem a demanda de chegar no local, aí demora muitas horas. Então vai depender realmente da modalidade. Mas no mínimo 60 minutos. E a alimentação? 24 horas. Eu faço muita alimentação proteica. Eu passo dias comendo somente carne. Eu tenho para mim a ideologia de comida de verdade. Sempre vou prisar pela comida de verdade menos industrializada possível. Eu como algumas frutas, né? Eu não sou adepto muito a várias frutas. As frutas mais comuns eu gosto: goiaba, mexerica, né? Que aqui é tangerina. Banana? Uva. Não, banana não muito. Não, eu não tenho problema, tá? Eu não sou contra as pessoas que comem frutas. Até postei essa recentemente sobre umas alterações no formato das frutas que foi encontrado por muitas pessoas nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram isso. As frutas estão parecendo que emborrachadas. Sim, tem mudanças assisti, nelas, né? Coincidentemente, ontem, um vídeo. Eu postei anteontem. Anteontem eu postei isso. sobre isso. No final de semana, num determinado supermercado dos Estados Unidos, muitas frutas com características modificadas. Tem gosto. Então, não, a banana antigamente mesmo, você via sementes na banana. Hoje você não vê. Hoje você encontra um morango gigantesco o ano todo. Então eu sou muito adepto de comer a fruta da estação. A fruta da estação. Mas são poucas frutas. Eu faço uma dieta mais quase carnívora. Não vou dizer que é carnívora, mas então, quase carnívora. Uma dieta hiperproteica. Talvez não, porque eu faço esse mesmo cálculo, de 1,6 a 2,2 por quilo. Então, eu não faço hiperproteica, normoproteica, mas realmente, no contexto geral, a maioria do meu conteúdo alimentar é proteínas, carnes principalmente. Carboidrato e gordura, doutor? Muito pouco. Muito pouco. A gordura eu prefiro de ômega, de suplementação de ômega 3, não é alimento. Até ômega aproveitar 3. A oportunidade para falar do nosso ômega. Eu já vou falar, eu vi. Então eu uso a gordura do ômega, uso gorduras animais provenientes da carne e o carboidrato da fruta, de algumas frutas que tem a fructose, e basicamente é isso. Então olha que tá aqui uma observação, né? Pão, arroz, macarrão, nada? Nenhum carboidrato simples. Disposição, principalmente que é o pessoal fala em relação a quando tira o carboidrato. Na verdade, assim, não existe fazer zero carboidrato, né? Por exemplo, na fase de cutting do fisiculturismo, a gente reduz o máximo que os atletas consomem, mas não vai ter como zerar, porque na própria carne vai ter um pouquinho ali de carboidrato, né? Aquela água vermelha que a gente vê na carne, que eles falam, a carne está sangrando. Aquilo ali é carboidrato da carne. Sim. Então, eu recebo a carne. Na verdade, quando você fala assim, mas aí vai faltar o carboidrato para você fazer atividade? Não, eu não consigo encher o glicogênio muscular que eu encheria com um carboidrato simples que a galera faz. Mas muito depende da prova. Eu não sou contra, eu já fiz muita cetose, já fiquei muito em estado de cetose. Já fiz, há muitos anos atrás, eu fiz muita cetose, que foi no boom de acontecer isso, há uns 7, 8 anos atrás. Vi muito deterioro de pele, eu não sou contra, tá? Eu sou muito a favor ainda de cetose para muitos pacientes que estejam muito acima do peso, fazer uma estratégia ali de 1 semana em estado metabólico. Né, doutor, também é importante. Eu corrijo muitos estados doentios das pessoas com estado metabólico de cetose, de tirar carboidratos. Quem está assistindo a gente, expliquem, por favor, em poucas palavras, o que é a cetose? Cetose é a produção de corpos cetônicos do fígado a partir dos ácidos graxos que você tem no corpo, das gorduras que você tem no corpo, com a ausência da introdução de alimentos energéticos provenientes do carboidrato, macarrão, arroz, pão, bolo, tapioca.
o seu corpo vai precisar de energia, vai continuar precisando de energia. E nós, de fábrica, temos um sistema de fabricação de energia, de glicose, a partir da gordura que eu armazeno. Inclusive, é por isso que a gente armazena gordura. É que chega num momento que está todo desbalanceado. Então, quando eu armazeno gordura e não tenho a alimentação energética do carboidrato, meu corpo não vai morrer por isso. Eu não vou morrer sem carboidrato, tá? Isso Então, vem na de prática, fábrica. uma dieta cetogênica, ela consiste em quê? Em retirar os alimentos de carboidratos. Retira os alimentos ricos em carboidrato. Isso. Com o objetivo de fazer com que o corpo ele vá lá na gordura, isso? E gaste a E ele gordura faça como o fonte de consumo energia. dessa gordura, utilizando ela como fonte de energia. Só que essa transição é difícil. Essa Porque transição pode ir no músculo, sofrida. né, também, né? Não, Você não, mas pode não é nem consumir massa magra, né? Pode consumir massa magra, vai consumir massa magra, mas não é esse o contexto. É que a transição traz sintomas para o paciente, que na época que eu praticava muito cetose, chamava de gripe do carbo. Você tem sensações como se você tivesse com uma virose, de dores. É a transição que o seu corpo está entendendo que falta energia, você perde um ritmo. Quando você se adapta, não. Mas nessa transição, moleza você perde no corpo, fadiga, dores, não é? Sensação que adoeceu. Sensação que a imunidade ela baixou. Mas na verdade, Fábio, porque você, ao baixar a sua insulina, né? Porque quando você está comendo muito carboidrato, você mantém uma insulina na corrente sanguínea em níveis um pouco mais altos, porque é ela que vai entregar isso abrir as células para que o alimento entre. Quando você está em estado metabólico de cetose, a sua insulina não está presente na corrente sanguínea praticamente. E aí você vai liberar um hormônio glucagon para poder fazer esse balanceio de glicemia. Você não vai ficar hipoglicêmico, vai tirar gorduras para equilibrar a glicemia. Só que junto a isso, quando baixa a insulina, baixa o hormônio antidiurético. E aí a pessoa na primeira semana seca, perde 5 quilos de água. Então ela fala, eu tô muita retenção, né? Muita retenção por causa da insulina. E aí o antidiurético saindo de campo, você tem uma maior diurese, você vai urinar mais. Só que nessa urina vai sódio, potássio, magnésio, e aí vem os sintomas de dor de cabeça, sensação febril, moleza, porque você perdeu minerais também. Então aí a importância de vocês... Intensificam as dores, a dor tardia, você perde a dor sais minerais. muscular. Você está desequilibrado dos sais minerais. Algumas pessoas têm cãibra. Por isso que quando hoje, né, depois de muitos anos fazendo cetose, quando vou entrar em estado de cetose, eu vou orientar o estado de cetose, o paciente tem que estar com reposição de minerais. Porque senão ele vai sofrer na transição, não vai aguentar fazer a transição. Nós vamos falar sobre isso já no nosso fechamento, exatamente sobre a importância de suplementar. Que é super importante. Super importante, não é? Então, assim, não que eu ache... Volto a repetir. Alguns pacientes precisam de uma estratégia mais rígida em relação ao consumo de carboidratos pelo momento que ele se encontra, tá? Eu tenho atletas de altíssimo rendimento que correm em cetose, fazem Ironman em cetose, fazem ultramaratonas em cetose. Eu consigo, e as pessoas que estão adaptadas conseguem, porque todo ser humano conseguem fazer as atividades em jejum. Uma pessoa, não que tenha que fazer, tá, gente? Não que tenha que fazer. Mas quando uma pessoa fala comigo no consultório, eu não consigo fazer uma ginástica em jejum, tem alguma coisa errada com ela. Porque esse sistema de resgate de energia para manter a glicemia equilibrada era uma função nossa que, se deixou de existir, tem um problema alimentar aí. Esse paciente pode estar com uma resistência periférica à insulina. Isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Então, não que todo mundo tenha que treinar em jejum. Mas se ele diz que não consegue, pode ser algo dele, pode ser algo que ele imagina. Não, eu tenho que comer alguma coisa antes de treinar. Esse antes é quanto tempo? Essa comida está no estômago. Acha que meia hora vai dar resultado. Essa comida está no estômago, ela não foi digerida ainda. Então, pode ser dele. Não, eu não consigo, eu tenho esse pensamento que eu tenho que comer alguma coisa antes de treinar, senão eu vou desmaiar. Só não pode achar que é normal. Então, tem casos e casos. Casos e casos. Mas eu me sinto muito bem quando eu estou fazendo atividades e... Detalhe, a gordura gera mais energia do que o carboidrato, só que em velocidades diferentes. Então o carboidrato é muito rápido, o carboidrato dá muita energia pro cara. É imediato, é impressionante. Então, tem essa impressão. Mas é casos e casos. O senhor perguntou o meu hábito, eu praticamente só energias provenientes das próprias proteínas que eu estou consumindo ou das gordurinhas que eu estoquei. Muito bacana. Perfeito. Arthur, a gente vai falar um pouco agora, eu até queria pedir o pessoal da produção colocar aqui na tela
a imagem do antes e depois do Arthur. Olha aí, cara. É o Arthur mesmo, é? Sobe um pouquinho aí que aí tem a transformação. Tem uma imagem bem legal do Arthur. Pronto, Aí. pronto, coloca aquela foto, por favor, que tem o antes e o depois na mesma foto. Pronto, é essa mesmo, exatamente. Gente, Arthur, essa imagem aí à direita do depois, data de quando aí? Foi quando que você tirou essa foto? Essa aí agora, a da direita aqui, né? É. Agora deu dia 15 de junho. Dia 15 de junho, então muito recente, não é? Obrigado. Essa imagem aí do depois, né? Do Arthur. E essa da esquerda, do antes, você tem ideia de 1º de março. 1º de março. Então a gente está falando aí de quantos meses até chegar nesse shape aí para a competição? 3 meses. 3 meses, 3 não é? meses e 15 dias. Muito bem. Então, assim, eu queria que você... A gente vai fazer o fechamento agora, por conta do tempo. Tinha muito mais coisa pra gente abordar, tá? Tem ainda, né? Vai Tem ser muita episódio coisa, 2. então, exatamente. Episódio Então, dois. a gente vai, provavelmente vai, se vocês toparem, Com a certeza. gente vai fazer um outro episódio, tá? A gente vai deixar o nosso público aí com um gostinho de quero mais, tá bom? Mas pra gente fazer o fechamento, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiramente, tá? Eu olho essa foto e eu, Fábio, não é todo mundo, mas eu tenho vontade de ficar com um shape assim. Eu, Fábio, tenho, tá? Eu, Fábio, tenho. Então, primeiramente, eu queria que você respondesse com muita franqueza, tá? Eu tenho 47 anos, você tem 25, não é isso? Então, se eu quiser colocar esse shape, eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora deve estar se perguntando, eu, Fábio, com 47 anos, eu consigo chegar nesse shape aí, com essa performance, sendo muito franco. Vai criar um projeto, vai sair um projetinho daqui, hein? Tô vendo. Pronto, porque eu realmente, eu tenho, até como um desafio para mim, tá? Mas, francamente, vocês falaram aqui que essa é a conduta no dia a dia de vocês, Uhum. é assim que a tratativa com o paciente é assim. Com base na verdade. Eu consigo? Fábio, assim, eu costumo dizer que todo mundo consegue o que ela quer quando ela realmente quer. Quando ela não fala só da boca pra fora. A gente tem hoje figuras públicas aí, por exemplo, o Marcos Mion é um cara que Isso aí. eu acho que ele é cinquentão, não Marcos é? Mion, é. Vou mostrar O aqui outro Rodrigo também. Faro, Rodrigo Faro, que tá na calistenia agora. Não sei calistenia. se vocês conhecem Pablo Marchal. Conseguiu Pois apresentar é, um ele agora em físico, 60 dias ele 60 conseguiu dias. Perder bastante Perder gordura. bastante. perder muita gordura. gordura. Então, Fábio, eu te digo sim que é possível, né? Aí vai depender o quê? Arthur, quero subir nos palcos. Aí vai ter que partir pra outra também pegada. Nunca foi meu objetivo, Mas mas você assim, quer ficar desse jeito aqui, seco ao extremo, Ele já trouxe a foto, ó. É. Eu quero a foto do eu vou te Arthur. falar assim, quer ficar seco ao extremo, eu só quer queria botar que um shape de praia, como a gente costuma falar. Não, eu assim, eu não queria ficar tão seco, mas eu queria, porque hoje o meu corpo ele tá chegando nessa tua imagem aqui, do lado tá chegando, eu ainda não cheguei, Uhum. mas eu gostaria de chegar como essa imagem aí. Mas olha só, eu vou fazer uma pergunta agora, polêmica, Ah. e eu quero deixar você muito à vontade para Pode ficar responder, tá tranquilo. certo? Hoje eu treino diariamente, a minha rotina de treino, eu treino de segunda a sábado, então eu treino 6 dias por semana, tá? E eu iniciei, há 3 semanas atrás, eu iniciei uma dieta com bem menos carboidratos. Então vocês falaram, por exemplo, de retenção. A primeira coisa que eu notei foi isso aí. O pump, né? Aquele tônus muscular durante o treino, eu percebi que mudou radicalmente. Mas assim, vamos lá. Eu, seguindo a minha dieta, e eu costumo ser muito focado e disciplinado, tá? É claro, por exemplo, final de semana, meu filho mais novo aniversariou, e eu comi um bolinho lá, comi um docinho. Quando foi na segunda-feira, eu voltei para o meu plano alimentar. Mas de uma forma natural, com essa conduta, digamos, natural. Alimentação bem balanceada, eu não tenho nenhum problema para comer saladas e frutas e verduras e legumes, etc. Mas com a minha conduta hoje, digamos, daqui a 6 meses eu consigo chegar nesse shape? Pode ser sincero. 6 meses acho pouco tempo.
natural. Mais do que isso eu conseguiria. Mais do que isso conseguiria. Porque a gente tá falando de uma disciplina de 3 meses e meio, onde eu literalmente não errei nada, realmente, nessa competição. Pesando a alimentação. Não, eu pesava tudo. Eu já sabia o número, mas eu pesava tudo. Sim. Não passava 1 grama. Aí eram horas de treino, horas de Quantas cardio. horas de treino? Beleza. Horas de tenho treino. sempre uma preocupação com... Para quem nos assiste, quem acompanha o nosso podcast, a gente ser bem prático, bem objetivo, tá? Mas aí eu pergunto, vamos lá, na prática, para você sair do antes pro depois em 3 meses. Vamos lá. Qual foi a tua rotina? Não errar nada. Não errar nada. Não pode, né? Aí eu não errei nada. E outra... Porque tem a data da competição. Tem. Aqui, ó. E antes eu competi, tá? Uma semana antes eu competi, então ainda peguei um rebote. Mas enfim, aqui eu cheguei mais leve do que o campeonato passado e bem mais seco. Mas vamos lá, aí. Eram 1h30 de mais ou menos de treino, 1h30, 2 horas de treino e mais 6 horas, 5 a 6 horas de cardio semanais. Pronto, agora Tá? o teu cardio, você faz ele, o treino de musculação e o cardio no mesmo treino? Eu fazia cardio de jejum e treino de musculação à noite, mais HIIT pós-treino. Quanto tempo de cardio em jejum? 60 minutos. 1 hora de cardio em jejum, Mas aí o que poderia... uma caminhada na esteira com inclinação. Eu não fazia esteira porque eu não sentia meu BPM, ou seja, meu batimento cardíaco alto. Então, ou eu Entendi. ia pra bike ou ia pra escada. Uma das coisas que melhorou muito minhas pernas e meu glúteo foi escada. Sim. Então, porque também eu vejo que a escada tem uma demanda calórica muito maior. Você gasta mais calorias pela escada. Cardio em jejum. Cardio de jejum, mas tipo assim, quando eu não tinha tempo por conta da rotina de consultório, fazia 30 minutos de jejum e tinha que fazer mais 30 minutos de cardio. Pós-treino. Então eu tinha que bater aquela meta ali de pelo menos 1 hora de cardio todo dia. E a musculação? No mesmo dia? No mesmo dia. Aí eu treinava De 1 hora de cardio, vai pro treino de musculação. Não, aí eu faço as primeiras refeições, né? Que quando eu treino, quando eu faço cardio de jejum, eu vou treinar no período da tarde ou noite. Então eu faço as minhas refeições, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E depois faria o pós-treino, que é o jantar e encerra, e mais uma ceia. E aí faria isso. Quando não, eu treinava logo em jejum. Então fazia o treino e o cardio de jejum. Então imagina aí, era um treino de 2 horas mais o cardio de 1 hora. Ou seja, você, durante esses 3 meses, a tua rotina de treino, você treinava 2 vezes por dia. Isso. Durante 3 meses. Durante 3 meses. E a alimentação? A alimentação totalmente regrada. A base de fruta. Aveia, iogurte, frango, arroz, em alguns momentos feijão e refeição livre no final de semana. Tá. Suplementação? Suplementação. Não deixava creatina, de jeito nenhum. Ômega 3, isso aqui principalmente, né? A gente aí, só pra galera também saber, pra ser também bem sério aqui, eu atingi esse físico hormonizando, né? Então eu utilizei os esteroides anabolizantes, então o ômega 3 ele ajudou muito nos efeitos colaterais que os hormônios podem causar. Isso depois o doutor pode até falar até melhor do que eu. A gente vai ter um podcast com essa temática. Fechou. Especificamente tratando das terapias de reposição hormonal. Vamos chamar dessa forma. Teve um momento também eu utilizei cúrcuma para diminuição de estresse, que tem momentos que a gente fica bem estressado, então realmente a cúrcuma me ajudou muito nessa questão de estresse, mesmo do físico, antioxidante, anti-inflamatório. Pré-treinozinho aqui, o Pro Winner me ajudou demais, principalmente quando eu ia treinar à noite, embora a gente fale que não é para tomar cafeína à noite, mas eu chegava tão cansado do trabalho que eu tinha que tomar algum certo grau de cafeína à noite. Então, o Pro Winner me ajudou muito porque às vezes eu não tomava a dose cheia, eu tomava meia dose, então me concentrava muito bem ali pro treino, 100 mg de cafeína, e o resto ali batendo. Eu também utilizava os aminoácidos durante o treino, junto com sais minerais também, né? Porque a gente utiliza outros estimulantes que acabam fazendo a gente perder bastante água, como o doutor falou, a gente acaba perdendo sais minerais, então eu também fazia essa reposição de sais minerais durante o treino, para manter o pump, concentração, evitar cãibra, que eu sinto muita cãibra nessas fases, né? Então o pré-treino também me ajudava muito mesmo, né? E também o Nutraterm, ele também é muito bom, que teve algumas ocasiões que eu utilizei para segurar a fome, né? Como ele tem psyllium nele, então ele segura realmente a fome e eu gosto muito. O picolinato de cromo também, picolinato na composição, de cromo, né? Melhora a cidade de insulina, eu gosto muito. Então foi 3 meses aí, literalmente peia mesmo, sem erros, mas como eu falei pra ti, final de semana tinha refeição livre, e às vezes tinha carb up, ou seja, recarga de carboidrato, né, que a gente fica tão murchinho, que a gente tá perdendo ali, né, glicogênio, tá perdendo tudo, então a gente fica tão murcho que a gente precisa fazer essa recarga de carboidrato pro corpo não desacelerar. Isso aqui era mais engraçado. Então, tinha dias que eu comia 4.000 calorias só de arroz, uva passa, biscoito de arroz, mel, mas tudo isso bem controlado, né, bem Olha, calculado. tem muita gente que
costuma dizer o seguinte: Esse papo também pra outro com vídeo. hormônio é muito fácil. Eu digo, conversa, meu irmão. Conversa essa. Fácil para você que tá de Aqui, ó, fora, que eu que você tava tá, tomando hormônio você aqui, tá ó. olhando, É, entendeu? cara. Então Eu é o não tenho seguinte, vergonha vai de dizer, fazer, não é? Vai tirar o bumbum da cadeira e vai treinar dessa forma. Aqui eu não tenho vergonha de dizer, Então não. não é fácil para ninguém. Olha, o assunto o bate-papo tá muito bacana. Tem muito mais coisa pra gente falar. A gente vai marcar um outro momento pra gente dar continuidade a esse bate-papo, tá bom? Mas aí, Olha só como é que tá aí o esse aí, shape pessoal, foi no dia 15 de junho, a gente foi competir lá em Natal, né? Então aí também só pra falar pra vocês um pouquinho, né? Foi um sonho competir fora de Fortaleza. Eu tinha muito essa visão, tipo assim, caramba, eu vi os outros atletas e eu falava assim, caramba, eu quero competir fora de Fortaleza, né? E foi muito bacana que essa foto aqui foi na hora da minha apresentação individual. Você tava com quantos quilos aí? Aí eu bati 86 quilos, velho. 86 quilos com quanto de altura? 1,83. 1,83. E pra vocês terem ideia, eu competi então, com caras Adriano, com... pegando aí pareando aí uma boa referência, né? 1,83, 1,83. Só tá complicado. O cara tem 25 anos, eu tenho 47. Mas ele disse que daqui a um ano eu consigo, então eu vou permanecer focado. Não com essa dieta. Você falou assim, com a dieta que eu tô? Não, o Arthur vai ter que mexer Pronto, bastante. então. Aqui é aquele negócio, né, Fábio? Teu corpo vai entrar em adaptação, então a gente tem que quebrar essa adaptação. Tipo assim, ele vai literalmente ter que quebrar essa adaptação pra modular isso, né? Então esse campeonato foi muito gratificante pra mim. Consegui competir com caras, pessoal, se vocês terem ideia, que tinham 10 quilos a mais do que eu, 7. Mesmo assim, eu pegar a colocação foi, tipo assim, muito gratificante, porque realmente a gente chegou ali, como vocês puderam ver, bem seco, né? Com Bem quase seco. nada de gordura. Tem muita gente que acha que hormonizar, o cara vai sentar o bumbum dele lá no sofá e vai dar um play lá na plataforma Volta de lá. streaming Volta lá e ele naquela vai, foto. naturalmente, ele vai ficar com o shape dessa forma. Volta na foto, porque aqui nessa foto da esquerda que eu tava harmonizando. Então, A gente tava fazendo trabalho... naquela volta lá. primeira imagem, Na né? primeira imagem, tava fazendo trabalho Pronto. ali de book, né? Então, tipo assim, eu sou um cara que realmente, pronto, já a questão dos biotipos, eu sou um cara que tem uma facilidade de acumular realmente gordura, então eu sou aquele cara que não preciso comer muito pra crescer, né? E aí eu também acumulei muita água, então quando eu comecei a secar, meu corpo respondeu muito rápido, graças a Deus, mas aí é um físico de uma pessoa que também tava harmonizando. E eu te pergunto, Bem diferente. o esteroide anabolizante é só tomar mesmo? A gente vai ficar sentado? Nunca. Não, meu amigo, não é. E quando a gente fala que o esteroide é a cereja do bolo, é porque se ele não estiver fazendo o bolo, Não vai funcionar. não vai conseguir nada. Disse tudo, doutor. Ele vai conseguir só colateral. É uma ciência. Só colateral. É uma Por isso que nós vamos ciência. fazer um podcast só falando sobre isso. Pronto. Me chame, veja, Terapia de reposição aqui já. hormonal, hormonização, não é? A gente vai falar de quando iniciar uma hormonização, sobre os colaterais, etc. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a vocês por terem aceitado o convite da Nutraform Brasil, Toda hora. tá? É importante dizer que a Nutraform ela tem no seu portfólio de produtos para saúde, qualidade de vida, performance também. Nós temos uma linha de produtos para performance, como você acabou de citar. Nós temos a creatina 100% pura, monoidratada. Nós temos o Pro Winner, que é o nosso pré-treino. Nós estamos agora lançando no próximo mês, recebendo o nosso primeiro lote do Whey Protein. Perfeito. Então, gente, o objetivo do Nutraform Podcast não é incentivar as pessoas a serem fisiculturistas, a serem atletas de alta performance. O objetivo aqui é o quê? É que as pessoas saiam da zona de conforto, iniciem a prática de atividade física, procurem profissionais, não é? Porque eu costumo dizer que é uma tríade de profissionais. Você tem que ter o médico, você tem que ter o nutricionista, você tem que ter o educador físico. Então continuem buscando, não é? Vocês que estão nos assistindo agora, continuem buscando adquirir conhecimento, porque dá para chegar lá, não é? Quero aproveitar e pedir para quem está nos assistindo agora para se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal da Nutraform, para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E a gente está trabalhando aqui com muita alegria, muita felicidade para levar conteúdo para você que está acompanhando o Nutraform Podcast. Para quem ficou até o final, tem promoção. Para você que tem interesse em adquirir os nossos produtos, tem cupom para você comprar no nosso e-commerce, adquirir no nosso e-commerce, ou então chamar a gente no direct no Instagram,
Quero convidar você também a nos seguir nas redes sociais do nosso Instagram, é o @Nutraform Brasil, e tem cupom, tá? A gente vai deixar aqui na bio, né, nos comentários aqui do vídeo, a gente vai deixar um cupom promocional da Nutraform Brasil, tá? Um desconto aí super especial para você que ficou até o final desse vídeo. Agradecer a vocês, quero pedir a vocês agora também para se despedir, a câmera é essa aqui, tá bom? Dá uma palavrinha aí pro nosso público, tá? E o arroba de vocês a gente vai colocar, né, quando a gente fizer a edição do vídeo, tá bom? Perfeito. Volto a agradecer a oportunidade, tá? A gente está bem próximo, bem pertinho aqui. Sempre que precisar é só chamar. É um prazer a gente poder falar para o seu público, para todo mundo que está assistindo agora, sobre saúde. Nosso objetivo aqui desde o início é falar sobre saúde. Então, sempre quando alguém convida para falar sobre saúde, eu venho com muita alegria, venho com muita satisfação. É um prazer estar falando junto com o Arthur. Eu conheci o Arthur num evento de nutricionistas. Eu era o único médico que estava ali e eu acho que a gente estava ali para somar, para multiplicar as informações. O Arthur sempre muito estudioso, né? Apesar de ser atleta, também estava trazendo conhecimentos para a gente ali. A gente conversou, bateu um papo sobre vários temas, inclusive os temas que a gente discutiu aqui hoje. Eu acho que essa união entre profissionais faz bem pro paciente. Então, se o paciente tiver a oportunidade, minha dica, né? Não sei nem se seria dica, mas o que eu sugiro para os pacientes é que se ele puder juntar múltiplos profissionais, um educador físico, um nutricionista, um psicólogo, muitas vezes as pessoas não avançam muito por algum detalhe do que ele está pensando, de como ele está pensando, de como ele está vendo a vida. Então, às vezes, a psicologia ajuda muito. O fisioterapeuta em casos de lesões, de machucados. Então, conseguir uma equipe multidisciplinar vai trazer muito mais resultado. Se ele não consegue, ele tem acesso a vários profissionais da internet. A gente está aqui na internet exatamente para isso, para agregar valor. Se você não consegue ir no médico, se você não consegue ir no nutricionista, tenho certeza que o Arthur também se coloca à disposição do público. Muito então, legal. Quem for cliente da Nutraform, escreve para a gente que a gente também trata com carinho lá. Muito obrigado. Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado. É isso aí, Fábio. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar ideias, né, estudos. Então, doutor, também muito obrigado por participar comigo desse podcast. É uma honra. Quando esse cara começou a conversar comigo, eu já vi cara que profissional humilde, então já virei fã. Né? Muito obrigado também por isso, pela troca de ideias aqui. E é isso aí, pessoal. Como nós estamos falando aqui, a gente está para propagar saúde, né? Então, tudo que a gente falou aqui foi para propagar mais saúde para vocês, mais informação. Que muitas vezes vocês que não têm condições de adquirir os nossos serviços, esse podcast já é para você ali ter ideias de qual proteína, já sabe ali quanto de frango tem proteína, então já vai conseguir já manipular melhor a sua dieta, implementar novos hábitos, né? Então também aqui de suplementação também, chama lá no Nutraform e-commerce, já digo até para vocês o combo perfeito aqui para você já começar ômega 3 e creatina, já para trazer o quê? Mais qualidade de vida, mais longevidade, né, e mais saúde para vocês. Então, qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, @ArthurNadonNutri, tá? Arthur com TH, Nadon com ele no final e Nutri. Também tem um canal no YouTube, Arthur Nadon Nutricionista, então tô soltando lá conteúdo também de treino, principalmente agora. Falei toda sobre a minha preparação no meu canal do YouTube. E no Instagram, que é o Arthur Nadon Nutri, eu mostro toda a minha rotina, dicas, caixinha de perguntas. Então fiquem muito à vontade, também tá saindo muito conteúdo bacana lá no feed. E estou aqui à disposição da Nutraform e à disposição para vocês para tirarem qualquer dúvida. Eu sou um cara muito solícito e muito disponível, tá? Então não tenham vergonha de mim, não tenham vergonha da gente. Podem chegar e podem contar com a gente mesmo. Então muito obrigado pela oportunidade. Doutor Adriano, fala também os teus contatos aí, por favor, teu arroba, teus contatos. Como é que quem tiver interesse de agendar aí uma consulta a verdade, contigo, né? De ouvir a verdade. Se tiver o interesse de seguir no caminho da saúde, o Instagram é Dr. Adriano Antunes. Dr. Adriano Antunes, e o YouTube também, Dr. Adriano Antunes. Todas as redes sociais, Twitter também é o mesmo nome, TikTok o mesmo, Dr. Adriano Antunes, em todos eles. O meu conteúdo hoje do feed do Instagram é mais divertido. Ele mostra algumas realidades, algumas brincadeiras, algumas coisas, mostra conteúdo também, não tão estático, mas mostra alguns conteúdos do meu dia a dia. Nos stories eu mostro muito o que a gente vivencia no consultório, então mostro às vezes resultados ao vivo do paciente naquele momento. Pacientes demonstram, por exemplo, do peso, não preocupa com peso, e eu mostro, olha, uma pessoa aqui de 48 anos, gente, olha aqui uma pessoa de 60 anos. Então, nos stories eu mostro muito a realidade do nosso dia a dia. No feed, algo mais descontraído, e no YouTube
YouTube, que a gente está revivendo o canal agora, trazer mais conteúdos densos, assim, para explicar, para realmente enriquecer. Quem não tem acesso aos nossos serviços, como o Arthur falou, a internet está repleta de bons profissionais. A pessoa ela não pode dizer que foi por não saber. Hoje a internet traz conhecimento. É verdade. Gente, mais uma vez, muito obrigado e aguardem os próximos episódios do Nutraform Podcast. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, por terem participado conosco.